Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Toda quinta um episódio novo no YouTube, na sua plataforma preferida de podcast e também na tela da TV Diário. E carinho, nesse episódio tem uma coisa que eu me identifico com o nosso convidado, porque assim, quando a gente estava lá, acho que era 2014, 2013, ele veio na redação do Diário do Nordeste e eu achava que era um super jovem, uma criança. E depois eu fui descobrir a idade dele, ele é quase da minha idade. E isso é o que sempre aconteceu comigo também, porque sempre as pessoas achavam que eu tinha uma idade, que eu era muito adolescente, e eu já tava chegando com os 30 nas costas, assim. E aí eu descobri, hoje eu tenho 32 e o nosso convidado tem 30 anos. Mas eu sempre tive a sensação de que ele era muito mais jovem do que ele aparenta ser. Apresente quem é nosso convidado, por favor, Karine. Pronto, a gente fica muito feliz, né, de receber aqui um produtor cultural, agitador social, né, que ele se coloca, um vetim, mas também um suricate, né? Léo, seja bem-vindo ao Que Nem Tu. Rapaz, eu não sei por onde é que eu olho, porque a galera, vocês não tem noção, vocês estão vendo aí, vocês não tem noção, mas é um negócio meio high-tech, assim. Estão bem, tudo bem, gente, tô bem. Eu gostei de saber que você se identifica com o fato de eu parecer ser mais novo, assim. Em 2014 eu estava ali trabalhando, aí na época o nosso diretor da redação do Diário, o Dudu. Alan, o Léo. Aqui era o Léo e o Dudu, né? Tava na época o Dudu, irmão do Léo. O Léo e o Dudu que fazem Suricate, aí eu, dois jovens, aí, e eu mal sabia que o Léo tinha quase a minha idade. Eu sou bem novo. Não, assim, é porque o povo pensa, né, que eu tenho uns 18 anos, só que na verdade eu já tenho 30, então só de internet eu acho que eu tenho uns 14, 15 anos já que faz coisa na internet, então eu já me sinto um lisonjeado ao mesmo tempo que eu já me sinto um idoso pra Jovem internet, senhor, né? um jovem senhor na internet. Não, pra internet eu sou já um muito senhor, já, Jurássico, né? já jurássico. Quando eu cheguei só tinha mato, aquele papo de velho, assim, mas sou um cara novo mesmo, assim. Inclusive transito no meio dos jovens, gosto pra cá, ainda me sinto jovem, né, apesar da... Olha, eu tinha 29 anos um dia desse, tô me sentindo, parece que eu tenho uns 55 agora falando. Mas eu gosto, principalmente de estar com gente muito mais nova que eu, assim, pra entender o que é que tá rolando. Acho que a galera mais nova vai sacar automaticamente mais do que nós, pelo menos no nosso setor, assim, né, que trabalha com internet e tal. Lidar com uma dinâmica mais acelerada até do que a nossa, assim. O tempo, pra mim, eu acho mais dilatado do que pra pessoas que eu convivo e até tem menos responsabilidade que eu. Léo, algumas pessoas que passaram por aqui tinham. A Catiana Pena foi uma delas, assim, tinham o bairro onde elas moravam. Algo que sempre, por onde andava, faz questão de falar, por onde andava as pessoas lembram do lugar onde ela mora. E você, como você fala muito sobre direito à habitação, como você fala muito do Janguruçu, quero muito saber assim, o que o Janguruçu e o condomínio Euclides da Cunha representaram na construção social de quem é o Léo. Primeiro pra me chegar lá, né, assim, porque eu não sou uma pessoa que nasci no Janguruçu, né, eu vim morar no Janguruçu faz 5 anos, né, eu fui uma pessoa que eu nasci em vários bairros, eu nasci em Fortaleza, na Sapiranga, assim, minha família minha avó é retirante, aí eu vou de trás pra frente, aí minha avó é retirante, foi pro Rio, voltou pro Ceará, comprou uma casa na Sapiranga e criou os filhos, construiu família lá. Minha mãe teve minha irmã muito cedo, com 15 anos, eu com 16. E a gente morava em ocupação de imprópria mesmo, né? Era um beco e tal, casa ocupada. E aí, minha família é envolvida com o movimento social desde sempre. Meu tio é uma pessoa, inclusive, muito ativa na política, desde quando eu me entendo por gente. E a primeira luta assim, que eu me lembro da vida foi o lance de lutar por os capião, porque a gente morava e não tinha papel, então ficava sempre aquele debate, vai tirar, não vai tirar, vai tirar, não vai tirar. E aí a gente descobriu que a gente estava em cima de uma praça da prefeitura, inclusive, assim, na época. Eu era criança, devia ter uns 5, 6 anos. Aí assim, as memórias de vida desse lance de envolvimento com o lugar. Aí vi coisas acontecendo, inclusive no bairro da Sapiranga, que é tipo água encanada, que não tinha, a galera bebia água de chafariz. Foi um processo que eu vi a casinha da minha avó, inclusive, mudar, a gente bebia água do poço.
E foi passando por essa transição, e aí na adolescência, escola, movimento social, o meu tio já era de movimento social, acabou me envolvendo, acabou que eu participei de um movimento chamado MCP aqui, que era o Movimento de Conselhos Populares, sei, 2003, 2004, já depois da fundação do movimento, fui ali base de movimento social por conta da família, e aí teve a luta da Palpina em 2014, a gente já tinha entrado no MTST em 2010, e aí em 2014 foi a primeira ocupação, que foi no bairro da Palpina, que era o nome, era até Copa do Povo, o nome da ocupação. Aí não lembro se foi, chegou a ser a 20, 30 dias de ocupação, a gente recebeu a vitória, e aí 4 anos depois que saiu o resultado da casa, pelo Minha Casa Minha Vida, que é lá nos Euclides. Aí tem uma relação que é a minha casa. Aí, tipo, lá os Euclides é a primeira vez que eu tenho um teto, vamos dizer assim, legal, mas com todos os problemas parecidos com problemas de outra periferia. Problema de saneamento básico, praga, lixo, falta de escola. E aí vai indo um monte de descaso que a gente vai falando no cotidiano, assim, paralelo ao trabalho de comunicação. Então, o teu despertar para uma consciência social aconteceu muito Em casa. Não teve, assim, eu não tenho como... ainda mais quem conhece mais perto, assim, minha família e tal, os personagens da minha família, sabe muito disso, assim, que eu não lembro um dia que eu me revoltei e foi. Eu tenho vários episódios na minha vida onde a causa social, vamos dizer assim, ou a luta, a militância atravessou na escola, na casa da minha avó, no bairro que eu moro, na questão da água, pro ônibus, para praticamente acesso à cultura, vai um monte de acesso a qualquer tipo de oportunidade social. A gente foi conhecendo através da luta, assim. Mas a Dona Gonçala, que é a tua avó, né? Que ela é uma personalidade sempre que tá na tua boca, tá no quem você é, que você se descreve, né, de Dona Gonçala. Ela foi essa pessoa que colocou essa sementinha, ou ela não tinha essa consciência, de luta social, mas pelo exemplo ela empurrava, É assim. porque eu acho que, assim, tá na história dela, né? Não é na minha história. Tá na minha porque a história dela eu sou continuação, né? Vamos dizer assim, eu sou fruto de um processo de vida, né? A vida da minha avó é uma vida de luta, mesmo ela não tendo, sei lá, lido livros, entendido o que era a luta social, a briga de classes, não ter lido Marx e tal, mas ela viveu uma vida onde ela teve que lutar por água encanada, por água encanada desde quando ela morou na Rocinha. Então era uma coisa que ela já tinha visto uma vez, já estava vendo a segunda vez. Então, e meu tio é um personagem muito que influenciou muito a minha vida, ele foi uma pessoa que da nossa família meio que canalizou isso, assim, se indignou muito cedo, teve as referências dele e trouxe para ele, assim, esse lance de mais se esclarecer até no debate, assim, de ler livros e de ser mais culto no debate do que minha avó. Mas a minha avó, ela acaba sendo essa figura porque é isso, ela foi carregando todo mundo, né? Então, por mais que ela não seja, talvez, a figura intelectual, vamos dizer assim, que me ajuda na minha formação, ela é meio que estruturante para outras várias coisas, para comover o mundo, não só de forma inteligente, mas entendendo com a experiência que ela ganhou da vida dela e eu acho, muita inteligência também da parte de uma pessoa que tem pouca alfabetização, conseguir entender um pouco das relações do mundo, entender como as coisas são feitas e ter bravura para, sei lá, tocar a vida, criar os filhos, criar os netos e sobreviver, Brasil, né? E quando você se torna pai, essa consciência de mudanças e esse envolvimento social, eles ficam mais forte, assim, eu quero um mundo melhor para meu filho. Eu acho que eu era mais louco Você era antes. mais louco? Hoje eu sou, pelo contrário, eu fico pensando, não, eu tenho que cuidar de mim, porque eu tenho uma filha. Eu tenho que ser um cara mais consciente, porque eu tenho uma filha. Eu não posso me dedicar 100% a tudo, porque eu tenho uma filha. Então, na verdade, a Maria Lua pra mim foi meio que não um limitador no sentido de segurar minhas mãos,
mas deu por limites onde eu nunca pus. Assim, na minha vida, de modo geral, não só em luta social, trabalho, lidar eu comigo mesmo, com meus vícios e minhas virtudes, assim, de empenho, de várias coisas. Né? Acho que ela foi mais um sinal de alerta pra mim dizer assim, eu tô com 30 anos, eu tenho que começar a ter um tipo de responsabilidade diferente quando eu tinha com 25, com 20. E aí eu acho que, e inclusive tô aprendendo, não vou dizer assim, não, virou a chave aqui, nada, fiz cagada pra caralho com a minha esposa no período puerpério. Fui uma pessoa que tô aprendendo, não vou mentir. Do mesmo jeito também a gente tá passando por um processo de aprendizagem, mas também tendo uma consciência que já não sou mais o mesmo de antes, né? Tentando vir mudando. E aí essa relação também muito, não só afetiva, eu acho que não é muito só o lance da relação ali pai e filha, num sentido de amor, mas eu acho que vai no canto também da responsabilidade, até do que você fala na frente da sua filha. Ela reproduz, então é meio que se reeducar ao mesmo tempo que você está educando um ser humano, inclusive até ter limites. Olha aí. Léo, como você... Até a gente brinca, né, que você é um dinossauro da internet. Tem muita gente que associa você a um papel de humorista, porque em determinado momento achou que você fosse humorista. E você não é humorista, você é muitas outras coisas. Mas eu acho que o humor também ajuda a explicar você, ajuda a explicar quem é o Léo. Sim. Eu falei em papo, inclusive, de terapia, assim. Uns 20 dias eu falei com o meu terapeuta sobre isso. Que era muito como o humor foi uma arma de defesa, assim, desde sempre. Então, o humor, pra mim, eu não me entendo como um profissional humorista que escreve piadas. Eu uso o humor pra mim como um escudo de defesa. Então, ele tá comigo 24 horas por dia. Pode acontecer uma coisa e eu tenho uma brecha, eu vou usar esse artifício, que não é um artifício, pelo contrário, pra mim, muitas vezes é um escudo mesmo de proteção, de eu botar na frente e barrar o que vem, assim. E aí eu acho que desde, sei lá, moleque. Inclusive foi uma criança que não me orgulho muito disso, mas eu fiz bullying porque eu sofri muito bullying. Então aí também entrou, aí eu também tinha que ser muito mais sagaz do que os outros, porque eu era mais baixo, mais magro, mais franzino. Então se eu tenho um cara de menino hoje, imagina na escola. Eu tava todo mundo ali quinta, sexta série e eu parecendo que tava na segunda. Então, sempre fui o menorzinho, o pequenininho, então foi a minha arma de se defender. E também vivi em um meio que todo mundo era fresco e metido a engraçado, assim, o tempo inteiro. Até hoje ainda é muito assim. Procurando a brecha pra sacanear o outro e pra rir da cara do outro e frescar no sentido mais cearense da coisa, sabe? Do frescar mais genuíno, não é nenhum, às vezes no sentido de ofender pra machucar, é muito mais pra criar um ciclo divertido, um ambiente engraçado. E eu me vejo assim, pelo menos com os meus pares, eu sou a fuleiragem andando. E quando você estava dentro desse contexto social que a gente está falando, lá criança, percebendo todas essas questões de luta social que precisava rolar, quais eram as tuas perspectivas assim de vida? O que que tu sonhava naquela época? Tu já sonhava em fazer algo que tu faz hoje ou não? Não. Na perspectiva, eu acho que até quando a gente começou, a internet foi uma brincadeira. A gente começou no Orkut. Pra nós era tudo gastar a hora na Lan House. Porque era isso, tipo, o Diego, por exemplo, trabalhava na Pague Menos, de caixa. Quando a gente começou a fazer vídeo pra internet, né? Que é o Diego, o Diego Jovino, que inclusive é o responsável por Suricate existir. E aí a gente começou aí, brincando. Câmera emprestada, e aí vai, e aí a gente viu os vídeos e falava, cara, legal, não sei o que, nós, ó. E editava, e aí foi despertando, assim. Não vou mentir, assim, sempre fui envolvido com cultura, música, gosto muito, é uma coisa que eu sempre tive vontade, pretensão, mas a gente sabe que não é pra viver, né? No Brasil é difícil, em Fortaleza então, mas viver de cultura é um negócio. Eu sou produtor cultural teimoso, eu não ganho dinheiro não, eu perco muito mais do que ganho, assim. Meu sustento sai de um trabalho relacionado muito mais à comunicação, ao humor, do que à produção cultural. Porque não se tem
nenhuma malha, estrutura para suportar. Então, assim, na minha vida, não pensei nisso. Não foi traçado, não foi uma linha, foi muito, teve muito lance de sobrevivência também, de estar num meio onde queria muito sobreviver, queria esclarecimento, estudava, o povo que era muito, em um determinado período ali, 2004 até 2013, assim, muito buscado a politização no sentido de entender a política, de entender debates sociais, e isso foi me formando. O movimento social, estar numa família que tem uma ligação com o movimento social, que foi fundamentado na luta, tendo imagens e símbolos na minha vida de pessoas próximas que me ajudaram, de alguma forma me fez não querer ser uma pessoa comum. Tipo, com 18, 19 anos eu sabia que eu não queria trabalhar para ninguém. Porque eu tinha tido uma experiência profissional e eu disse assim, não, isso aqui eu não quero. E não é nem sobre o trabalho em si, de trabalhar com o computador. Era sobre ser empregado de alguém que está sendo sujeito a sentir vários tipos de humilhação. Ainda mais quando você está no... Quanto mais baixo o cargo, maior ainda é a opressão da máquina sobre o proletário ali. E aí isso foi meio que norte, mas não foi uma coisa, eu quero virar um comunicador e as pessoas do meu estado me identifiquem como uma pessoa-chave. Não foi, foi acontecendo. Mas a brincadeira, teve algum momento que a brincadeira virou algo sério, assim, que você Sim. percebeu ali e vocês pensaram, eita, a coisa cresceu mais do que a gente imaginava. Suricate já não, porque assim, a gente já tinha trabalhos com muito alcance. Já da época do Orkut. Lembro que a comunidade que a gente tinha mais de 120 mil pessoas na comunidade. Era uma comunidade que... Eu lembro que até era uma comunidade que o Diego fez, era... eu consigo juntar mais de 1 milhão de otakus até o fim do mundo. Que tinha uma história que dizia que o mundo ia acabar, em 2011, eu acho. Teve até o... Não sei se foi 2011, teve filme, né? Teve filme, tem. 2011, Rapaz, 2001, acho que esse pessoal já anunciou de fim do mundo. Acho que acabou, a gente tá aqui E zumbi. teve uma história dessa, a galera fez um negócio. Era 2012, lembrei agora que 2012. tem um filme 2012. Tem um filme verdade, que é o mundo verdade. meio apocalíptico. Verdade. E aí, eu sei que isso aí já foi... Não, foi 2009 que teve uma história dessa e 2012 teve o Diabo do Filme. Já foi um gap que no segundo momento a gente pegou. E aí eu lembro que tinha uma página no Orkut, começou a história da banca, a gente trabalhava numa banca. E aí, quando a gente começou a trabalhar numa empresa de informática, a gente tinha saído da banca, e era a empresa de informática da minha irmã, o dia que começou o Suricate. Com uma semana o Suricate tinha 100 mil seguidores. Foi uma semana. A gente tinha uma página com 400 mil seguidores já no Facebook, que era a banca. Já tinha ido pro Sana, já tinha começado a fazer os primeiros patrocinados ali, uma empresa de venda de DVD, queria... E a gente sempre dando um jeito de tirar alguma coisa ali da história. E aí começou o Suricate, com uma semana o Suricate estourou, ninguém sabia quem era o Suricate, era um mistério. E aí o Diego apareceu no jornal, e aí com um mês o Suricate apareceu na TV. E o Edu já tinha entrado no Suricate, ainda não fazia parte de fato. E aí o Diego chamou a gente, era na Babalu, era o programa do Amadeu. Vamos revelar o Suricate Ceboso, não sei o que, uma marmota assim. E aí foi meio que daí que começou, não, agora somos o Suricate, vamos, isso aqui é sério, isso aqui... E aí foi indo. E aí vocês pararam tudo pra se dedicar Aí a foi, ele. não, foi acontecendo, ele foi consumindo o nosso tempo, assim. Mas- Não foi de cara assim, não. Foi tendo um entendimento. Eu acho que o primeiro de nós a ter esse entendimento, inclusive, foi o Diego. Porque ele tinha tido uma primeira experiência profissional. E aí depois ele já entrou a Nordwest, quando o Gustavo Lobo procurou para patrocinar o Suricate. E aí ele já entrou gente atrás de querer site de oferta, não sei o quê. E aí eu e o Dudu muito ainda na brincadeira ali, 2013. Vocês tinham quantos anos? Ixi, 21. 2013 eu tinha. Ixi, 21, ele é. já. Nem eu lembrava. Porque Ele já, cirúrgico. Como ele é 2 anos mais novo aí do que eu, aí a conta pra mim tá fácil. É. Só por isso, que eu sou péssimo de matemática. O homem foi. Não é? Caraca. Mas fã. E aí. Obrigado. E aí, nesse período assim, o Dudu tinha o quê? 18. A gente tava, sei lá, vivendo um sonho de falar, o povo ouvia. A gente gravamos um Harlem Shake. Lembro que a gente gravou um Harlem Shake, chegou na Ponte Metálica, tinha, sei lá,
300 pessoas. Nisso, num evento do Facebook, a gente marcou lá. Não teve um estímulo assim, saiu no jornal, não sei o quê. Não, era um evento de Facebook. E a gente foi entendendo o tamanho do engajamento e o poder das redes sociais nesse período, assim. E aí, nesse momento, vocês tinham alguém, assim, que era uma influência pra vocês? Assim, tipo, olha, sei lá, Não. fulano tá fazendo isso. Não, Ou o Edu foi- tinha uma forte ligação, assim, o Edu mesmo, assim, com o Caio Oliveira, assim. Uhum. Aí quando ele puder falar, que ele vai poder falar que ele era mesmo o cara que foi ligado ao lance de ver os vídeos e vlogs e não sei o que. Tanto que o Du foi esse personagem no Suricate durante muito tempo, ser o cara de aparecer e fazer os vídeos e gravar as coisas. Caio Oliveira da época do Chafurdaria, né? Que ele Isso, tinha. isso aí já era um. O Edu já acompanhou o Caio antes mesmo do Chafurdaria, que foi um negócio da Oi ainda. Que ele fez um negócio pra Oi, que foi pra Eliana. E o Edu acompanhou dessa época. eu vim ver o Caio já Chafurdaria, né, no negócio do Suricate. Ele chegando pra gravar um vídeo no Harlem Shake que a gente fez. O Edu, que é o irmão do Léo e que em breve estará também no Que Nem Tu, tá bom? Ixi, É. Mas tá Já fez o soprando. convite, já, né? já, o convite já foi feito, aí a gente vai só alinhar datas. Até pra contextualizar quem tá assistindo. Mas, Léo, como eu lembrei, né? Você tinha 21 anos. E eu imagino que você, como a gente falou, né? Você não tinha nenhuma perspectiva de trabalhar com internet. Aquilo era uma brincadeira. E eu imagino que o susto que deve ter sido quando você percebeu, todos vocês perceberam que aquela brincadeira tinha um alcance e tudo que vocês falavam representava muito pra muita gente. E como é que um jovem como você, Léo, lidou com o tamanho disso? Porque eu imagino que Não deve ser sabia algo lidar. muito enlouquecido. Não, a verdade é, não sabia lidar. Teve um período da nossa vida que a gente se comunicava com muita gente. Só que pra nós aquilo no final não tinha um fundo, uma preocupação com aquela quantidade de pessoa, porque pra nós a gente tava uma parte brincando. Aí depois começou a virar mesmo um trabalho. Mas teve um período que eu lembro que era 30 milhões de pessoas por semana a gente tava alcançando em Facebook. Isso aí pouco antes do Suricate, na banca ainda. Coisas de 20 milhões de pessoas alcançadas, 30 milhões. Porque isso aí foi o boom da ferramenta compartilhar. Porque no Orkut não tinha essa ferramenta. A galera pensa que hoje em dia é muito legal. Todo mundo, inclusive, pede, compartilha esse vídeo. Inclusive, você que está assistindo, compartilha. Não tinha essa ferramenta. E aí foi um boom das fanpages, que era fanpage ainda, não era nem... A gente não era nem seguidor, nós era fã nessa época ainda. E aí teve esse estradalhaço. E aí veio Suricate. E aí depois de muita gente falar com a gente, assim, mais de um ano de Suricate, que a gente foi tendo dimensão que a gente era muito grande no sentido de comunicar, de chegar nas pessoas, alcançar e representar uma galera. Mas isso aí já foi num período onde a gente já estava tendo os primeiros, vamos dizer, contratos. Era daí que a gente estava tendo esse entendimento. Mas antes a gente estava literalmente brincando, porque como não tinha um fundo, vamos dizer assim, monetário, a responsabilidade, ela era puramente em se divertir. A gente tava ali pra gravar os vídeos que a gente achava legal. E você acha que isso foi o que fez o sucesso do Suricate e essa identidade com as pessoas? Esse compromisso de vocês estarem se divertindo? Ou o que foi assim que fez? Eu acho que pra todo influenciador. Eu acho que a grande coisa, assim, né, que é o que o Instagram, inclusive, manda pra gente, né, que você tem que ser próximo às pessoas, as pessoas têm que se identificar com você. E esse lance da proximidade tem muito a ver com que você não tenha muita preocupação no que você vai falar, assim, vamos dizer assim, ó. Não, tô de boa. Se eu cair, a galera vai rir e tal, e tá tudo bem. É uma certa despreocupação, ao mesmo tempo que você tem uma preocupação que você quer que o vídeo dê milhares de acessos, ou que sua postagem dê um alcance muito alto, porque a gente vai tendo essa compensação, vamos dizer assim, psicológica, né? O cérebro dizendo, olha, deu certo, parabéns, você é bom mesmo. Mas não... Aí vem quando entra o dinheiro, aí eu acho que entra outras questões, que aí vai de profissionalização. Mas isso é muito... Não sei explicar direito, é muito empírico.
Acho que o termo é muito isso, é fazendo e aprendendo, e aí se identificando com o negócio. Mas esse lance da proximidade com o público, esse fato de não ter pretensão, acho que é o segredo para todo e qualquer influenciador que fez muito sucesso. Porque a preocupação, às vezes, é em ser natural, ser você, e aí o público se identifica com algo que ele viu ali e diz, eu pareço com isso também. E hoje em dia, tão profissional que vocês são hoje, né? Assim, e com a monetização, com o dinheiro entrando, como é que fica esse sentimento de, tipo, não vou me preocupar, vou só me divertir? Fica um pouco menor, não? Não sei se isso, eu acho que na verdade isso é meio norte. É porque assim, por exemplo, hoje eu não produzo conteúdo pro Suricate. Hoje tá muito com o Dudu, hoje né? é o Dudu, sim. Ele toca o conteúdo. Eu sou um cara muito mais que fala sobre política, sobre outras coisas, toco os projetos, faço umas coisas que tento tirar o Suricate do universo ali da internet e fazer outras coisas, porque eu acho que o personagem ele já não é mais só um meme. Pra mim já faz inclusive um tempo, não só pra mim, mas pra sociedade em si, inclusive. Só que o lance desse profissionalismo a gente vai aprendendo também. Porque também não vou mentir pra tu, nós não somos esses profissional, uma mega empresa. Não, apesar de ter um caminhão de comunicação nas nossas costas, a gente foi aprendendo ao longo de 10 anos. Tem que abrir uma empresa, tem que ter CNPJ, tem que ter não sei o quê. Até um dia desse a gente era MEI, uns 3, 4 anos atrás. Então a gente foi passando por um processo também de aprender um outro lado que a gente não... Se a gente já não sabia de comunicação, imagina de gerenciar a empresa, assim. A gente tá aprendendo até hoje, inclusive, passando pelos altos, pelos baixos, pelos altos, pelos baixos. E aprendendo também a ter esse mínimo de gestão profissional. E recomendo para todo mundo que tá passando por essa situação de fazer coisa pra internet. Isso aqui é ruim, espera o outro lado. Espera tirar a certidão negativa, essas... É BO, e aí é coisa que às vezes a gente não foi preparado para isso. Mas foi fácil pra ti, assim, se Não. afastar? Eu digo, não é nem desse processo. Foi fácil, não foi fácil, né? Mas foi fácil, eu digo, se afastar do Suricate, assim, deixar com só... cuida aí, Dudu. Eu digo de você, eu vou querer fazer outras coisas. Porque assim, tem o lado B, né, da história, né? 2018, final de 2018, o Diego saiu do Suricate. Tinha feito Fortaleza Ordinário tinha começado a dar certo, a gente tava numa crise, nós do Suricate tava numa crise financeira, porque a gente não tava entrando, mesmo a gente conseguindo entregar as coisas, não tava entrando grana. E aí começou a ficar isso meio que sustentável, ainda mais para 3 pessoas e ainda ter advogado, contador, não sei o quê. E aí o Diego saiu, eu tava num processo ali logo depois da eleição do Bolsonaro e tal, porque eu tava em São Paulo no período eleitoral do primeiro turno, depois voltei pra cá, trabalhei na campanha, que só condenado pra ver se a gente conseguia reverter a situação. Todo mundo que eu acho que trabalhou também tava pensando nisso. Acabou que não deu e eu entrei numa depressão, mesmo assim, num quadro depressivo. Opa, chegou uma negada ali. Eu disse que eu ia... E aí tive esse momento assim que foi meio depressivo na minha vida, psicólogo, terapia, e passei um ano meio que stand-by fazendo outras coisas, tentando procurar um sentido na vida. E aí não queria fazer nada mesmo. E aí o Dudu segurou o piano, botou nas costas com a minha irmã, que é quem cuida do jurídico da gente. E não, vamos reestruturar aqui o Suricate, vai se cuidar e a gente vai tocar o barco. E aí começamos a fazer essa produção fora, né? Eu comecei a procurar outras coisas pra fazer. E aí veio a Casa dos Vetim nesse período, 2019, começamos a gravar. Começamos a fazer outras coisas pra fora. A gente conseguiu estabelecer alguma saúde financeira ali. E voltamos. Mas tinha sido a nossa primeira crise, assim, de ficar mal das pernas. Dentro desse período de 10 anos, aconteceu algumas vezes, mas porque a gente trabalhava com uma pessoa, aí depois não trabalhava mais com a pessoa, aí trabalhava com outro, porque a gente tava sempre buscando um comercial, uma pessoa que atendesse uma coisa que a gente não tem. Nós trabalhamos com criatividade. O trampo da gente, hoje, vamos dizer assim, eu vendo o Suricate, o Dudu vende o Suricate, a gente faz trabalho de atendimento, de não sei o que, faz esse, vai ter, vamos dizer, que uma agência faria,
Mas a gente teve que aprender. Porque a gente não sabia, nosso negócio era criar, e nós nem tínhamos noção de quanto é que valia o nosso trabalho. Porque a gente, sei lá, não é só o alcance, né? Porque a gente às vezes olhava o alcance. Não, o alcance tá lá em cima. Só que a gente não olhava que a gente tava trabalhando também ali fora, manter a página, ou manter o Suricate, ou manter os nossos outros trabalhos que a gente fazia, de aparecer, de ir pros cantos, de botar isso num bojo profissional, entender? Não, isso aqui é custo de trabalho. E aí foi um processo que foi de muito aprendizado. Ainda estamos aprendendo e ainda estamos tentando se estabelecer no sentido assim, por mais que a gente tenha um puta personagem de muita exposição, a gente tá no Ceará, mano. A gente tá disputando o sistema Verdes Mares, tá ligado? Se você parar pra pensar, com vários outros sistemas de comunicação, além de tudo, com vários outros influenciadores. E Com o próprio Fortaleza Ordinário que esteve com vocês. E apesar de. Inclusive entre os influenciadores é mais difícil a gente competir entre si. Porque são, às vezes, segmentos diferentes. Apesar de ser bem próximo ali, Suricate, Fortaleza Ordinária, hoje eu acho que o Diego concorre muito mais com o povo, com o diário, do que com a gente. Então a gente concorre muito mais com, sei lá, o Pobration, o Max Peterson, sabe? Que são mais personalidades. O Diego, eu acho que ele é muito mais. Hoje o Fortaleza Ordinária é muito mais comunicação rápida, né? Notícias da cidade. E acabou que eu olhando assim o espectro, ainda tem um fator. O mercado da gente, por mais que a gente tenha um estado com 17 bilionários, muitas empresas grandes, não sei o quê, nós não gasta dinheiro com publicidade aqui, muito, ainda mais voltado para a internet, por mais que a gente tenha muito alcance. É um fato, tipo assim, a gente faz às vezes muito mais trabalho para fora do estado, para empresas de fora do estado da gente, do que de dentro do estado. Empresas de fora que vêm vender aqui. Mas tu acha que isso justamente por isso, porque assim, aqui a pessoa não está acostumado a investir, ou não está focado em investir nessa comunicação, ou por questão mesmo de quem olha de fora dar mais valor ao que é produzido? Eu acho que tem a ver com o mercado. Mesmo assim, não acho que tem a ver com valorização. Às vezes a galera que vem de fora nem te conhece direito, e quer saber o resultado, o tamanho do teu engajamento, contrata uma agência. Sei lá, tem várias empresas que fazem isso. Contrata uma agência, a agência faz um escopo ali de influenciadores ou comunicadores, prepara a campanha e entrega pronta. Mas aqui, as empresas aqui, tem empresas que já, acho que inclusive ao longo desses 10 anos, melhorou muito. Absurdamente, porque é isso. Chegou num ponto que um celular, vamos dizer assim, um celular não, né? Que é a internet, decidiu uma eleição presidencial. Então, a partir. Eu não vou nem para a eleição passada. Eu vou para a eleição em 2018, que o Bolsonaro tinha 17 segundos de TV e tinha uma rede de internet. Por mais que ele tivesse muito dinheiro para gastar na internet, a prova é que a internet hoje talvez seja um meio que comunique muito mais próximo da população brasileira do que qualquer outro meio de comunicação. Mas aí você acha que tem preconceito aí também, eu digo, em relação a vocês mesmo, de algumas marcas ou até possíveis investidores olharem, não, esses meninos aí, periferia, não vou, em algum momento você sentiu esse tipo de resistência? Ou... Já teve, mas eu acho que hoje não é, hoje na verdade é o contrário, a galera disse, não, periferia é legal. Porque tá em alta, né? Tá em alta, pode ir pá, não sei o quê. Então, assim, já não é mais, é o rap que já virou mainstream, então... Você vai ver, tem um festivalzão agora aqui, não sei o quê. Então isso vai... É isso. Vendeu. É legal. é bem por aí. Acho que a gente já teve nossas questões, por fato de ser nordestino, muitas vezes por ser periférico, também pelas posições que a gente já tomou, não só políticas, mas também políticas. À vista não pessoal, assim, porque é isso. Uma coisa é um canhão de 2 milhões, 3 milhões de seguidores ali falando, uma coisa é uma pessoa que tem 50, 60 mil. Apesar de um impacto ser grande, né, 50 mil seguidores e tal, não sei o quê, mas 1 milhão é sei lá quantas vezes mais, né? Então, assim, o impacto que a gente já gerou nos debates sociais, a gente sabe que a gente estava inseridos em todos os debates importantes dos últimos 10 anos, a gente se inseriu ou a gente foi rebolado dentro. Mas, Léo, isso, em algum momento vocês, assim, deixaram
de falar assim, a gente deixou de fazer um contrato pelo um posicionamento que foi colocado, posicionamento político, posicionamento social. E em algum momento você pensou, poxa, eu realmente vou abrir mão disso porque eu acredito muito que eu preciso falar. Ou já chegou um momento assim, não vou falar aqui porque tá prejudicando, assim. Não, já fiz coisa que não devia ter sido feito trabalhando para uma marca, assim, não vou nem falar a situação não, Sim. mas deu fazer uma coisa que não tinha vídeo de contrato assim dizendo, não, você não pode falar isso. Uhum. Mas entrou em choque com o interesse de quem estava contratando e inclusive virou depois um certo problema, isso foi recente até. Mas teve coisas, por exemplo, fui candidato. Eu Uhum. tive que sair do Suricate legalmente para me poder ser candidato, porque tinha contratos que a gente tinha assinado que não podia ter ninguém concorrendo a cargo eletivo. Uhum. Então eu tive que fazer inclusive esse desligamento depois do processo eleitoral, que não sei o que. Aí eu volto a me incorporar. Na verdade, eu não podia ser sócio nominal da empresa mais por conta dessas questões. Mas aí é isso, assim. Tem coisa que a gente diz não, tem coisa que a gente tem que dar um jeito de, sei lá, driblar ou resolver, porque é burocracia, você não consegue fugir. Léo, nessa fase que você está falando sobre 2018, o que estava no pacote que te deixou mal, assim? Era muito mais o contexto social de uma eleição? Tudo. Ou envolvia também a fase do Suricate? Suricate, mais vida pessoal, morar num bairro que eu tava morando há um ano, não nem morando há um ano no Zé Euclides, eu tinha saído de um bairro que eu morei a vida inteira pra morar num bairro novo onde eu não conhecia ninguém, assim, não conhecia ninguém, apesar de estar muito próximo das pessoas que eu convivi boa parte da minha vida. Teve fator relacionamento, que inclusive a Rebeca é a pessoa que me ajudou muito nesse período também, que é minha esposa, assim. Tem um monte de coisa que me atravessou. E aí eu acho que somado a um tanto de coisa que a gente não tinha muita dimensão, né, vamos dizer assim, de exposição mesmo, de se expor, de estar exposto. Muitas vezes eu não tô falando nem de suricate, não, falando eu mesmo, assim. De muitas vezes dar cara, de muitas vezes estar à frente, de muitas vezes não ter a dimensão do que você tá fazendo e botando a cara. E aí a conta chega. Uma hora, tem uma frase de um filósofo que ele diz que uma hora mais cedo ou mais tarde você é servido com um banquete de consequências. Não lembro nem o nome do filósofo, mas eu peguei isso e disse assim, eu guardei porque é meio isso, assim. Foi saldo de um monte de coisa. Problema com bebida, abuso, um monte de traumas. E aí você vai fazendo terapia, vai futucando, e aí você vai encontrando alguns dos vários motivos. Mas tanto que eu sou uma pessoa que hoje falo em todo canto, para todo mundo, se eu puder, 3 vezes ao dia. Quem tiver oportunidade, tiver privilégio de fazer terapia, procurar um psiquiatra, um psicólogo, tiver essa oportunidade, vá. Vá, você não tem noção quanto você tá fazendo bem pra você, né? Nem pros outros, não, é pra você. A sua volta vai sentir um leve refresco, porque você vai virar uma pessoa mais tragável. Mas pra você, quando você botar a cabeça no travesseiro, faz uma diferença tão grande que eu faço terapia há muito tempo, apesar de eu ter minhas lacunas aí de parar e voltar, parar e voltar. Mas assim, quando eu começo a ver que eu vou atrás. E aí eu sei que é um negócio que não é barato, inclusive ter que pagar o mais barato possível, porque eu não sou uma pessoa que tem tanto recurso assim pra estar gastando. Se eu tivesse, eu não tava morando num conjunto habitacional. E aí acaba que eu vejo esses aspectos. Hoje, inclusive, cuidar da saúde no sentido fisicamente, fazer exercício, se alimentar melhor. Porque isso aí vai vir uma soma de coisas para quando você tem um problema emocional, vem tudo de uma vez, né? Não vem quem já teve, sabe o que eu tô falando, você fica, parece que você não vai levantar mais e que o mundo acabou ali. E quem te fez levantar foi tua esposa? Como foi esse ressurgimento depois desse momento, né? Assim, tanto profissional quanto pessoal mesmo. Aí também foi um conjunto de coisas, mas eu acho que teve ali um eu com eu. Tá uma música até
do outra galera, né? Que é o remix, que é eu e eu, eu e eu e eu. E aí foi várias vezes. Você tava procurando ali, teve uma galera que me ajudou no sentido, não, vamos procurar ajuda, vamos no psicólogo, Sim. vamos atrás. Rebeca me empurrou muito também, família também. Dudu, Ave Maria. Dudu, pelo amor de Deus, segurou o piano nas costas com a minha irmã e disse, não, vai lá. Tal, dia 5 meu dinheiro tava caindo na conta. E eu não tava trabalhando nesse período. Tava mesmo, tava cuidando. Às vezes tava estatalado em casa, olhando pro teto assim, mal. E sem saber de fato um motivo. E aí eu acho que soma terapia, com trabalho, o fato de ter um motivo novo, o lance de querer se reorganizar. Aí também teve um pouquinho da raiva do bolsonarismo ali. Não, vamos entregar pra esses caras, não. Pá. E também o meu setor, mano, de fato, por mais que o audiovisual tenha ruído, enquanto o audiovisual tava ruindo e derretendo, a gente tava subindo ainda, assim. Tanto que foi o período que a gente virou empresa mesmo, que a gente começou, fechou um ano muito no azul, assim, no sentido, pô, pagamos nossas contas, estamos fechando verde. Ano que vem a gente vai estar no azul, vai ser, vamos pra cima e tal. E foi muito essas coisas, assim, não foi não teve um Não fato. é fácil uma coisa só, fácil, né? não foi muita coisa. E no período também não vou dizer pra você que foi, mudei. Foi, começa, opa, tô doente. Opa, preciso ir pra terapia. Opa, vou pra terapia. Opa, preciso começar a botar meus hábitos. Eu não posso passar a noite acordar, porque isso também vai me afetar. E aí foi mudando. Até chegar num momento que eu tava ok. E aí, e também de pra você, trabalho é um negócio que ajuda pra caramba, porque é rotina, né? Rotina. Ainda mais quem não tem uma rotina muito estabelecida, quando você cria uma rotina estabelecida, você começa até os pensamentos mais tenebrosos, diz assim, não dá tempo agora de pensar que o mundo é feio, não. Tenho que limpar aqui esse chão e vamos nessa. Léo, o seu perfil no Instagram, eu acho que tenho curiosidade, porque você tem lá na descrição Léo Suricati, também tem Léo Vetim, e além de Léo Suricati e Léo Vetim, você é Leonardo de Souza Xavier, acertei o nome? Isso. Isso eu já vi O mesmo. que os três... E tá faltando gambiarra, porque tu não sabe desse Qual é o outro? É que era outro vulgo, que era gambiarra, que era o meu Pronto. vulgo antigo. Pronto. Inclusive as primeiras matérias de jornal que apareciam... Era gambiarra? Era gambiarra, não era suricate. Suricate vem de recente, porque já o povo já só me chamava de suricate, e aí eu tive que ir lá mudar a bio do Instagram, mas foi mal de tão Não, que isso. Dessas 4 personalidades, todas são iguais ou Não. cada um tem a sua... Se eu dissesse assim, se eu fosse dividir, vamos dizer assim, se fosse o suricate seria o mais fresco. Pra condizer com um personagem. Com o Léo mesmo, o Léo, a persona, o sem ser eu no meu mais íntimo, talvez o rapaz militante social, que não gosta de ver uma injustiça, que é meio chato pra caralho com algumas coisas. Vamos dizer assim, o roqueiro seria talvez o gambiarra, que eu gosto muito já gostei muito mais de rock and roll. Hoje eu veredo mais no rap, assim. E o Vetinho, ele é meu extrato da minha vida na periferia. Acho que desde da imagem do meu pai, que era um cara muito mais controverso, já é muito mais controverso, assim, na questão familiar, que tem essas questões, que tem seus vícios, que foi um cara muito problemático. Mas tem o extrato da rua, sabe? Não que o suricate não tenha isso, mas eu acho que o lance do Vetim, e até quando veio o La Casa... Interessante falar isso, nunca falei sobre isso. Quando veio o lance do La Casa do Vetim, foi um encontro muito porque eu tive que me desligar muito esteticamente, não ideologicamente, fisicamente, assim, do pivete da periferia. Porque fuzil no peito, não preciso explicar muito. Em resumo, já tomei minhas lapadas da polícia, já sofri agressão em outros bairros, por ser de outro bairro. Então eu fui buscando a minha casca protetora também, né? Meu escudo, vamos dizer assim, meu colete à prova de bala, sem ser um colete real. E aí era a imagem. E aí depois do La Casa dos Vetim, foi muito
eu me reencontrar com uma estética que eu tive que deixar para trás. Não no sentido... minha imagem mesmo, não no sentido de eu não me identificar com as músicas, de eu não consumir aquilo, de eu não ser aquilo. Até porque eu sou... Não dá pra você escrever sobre uma coisa, ser uma coisa sem você não entender. E eu acho que foi muito aí. Sabe, se me dividisse assim em 4 pedaços, eu acho que eu tava mais ou menos um pedaço a cada lado, assim. Um lado mais alegre, mais humorado, muito mais feliz, descontraído, o Suricate. Aberto. Aberto mesmo. Aí já um mais cabreiro seria um Vetinho, sabe? Mais na minha, mais... momentos que eu sou meio assim também, na rua até. A galera às vezes me vê na rua, é engraçado isso, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu pareço ser muito engraçado, muito articulado, falo o tempo inteiro, gesticulo, então parece que eu sou uma pessoa muito fácil de se comunicar comigo. As pessoas às vezes falam comigo na rua, eu dou um sorriso e fico com vergonha e vou me embora, porque eu sou tímido, tá ligado? Pode não parecer, mas eu sou com gente... mesmo, assim, público, que eu nunca vi, gente... Que o pessoal quer o Léo Suricate, né? Às vezes não. Tem gente que às vezes fala... Tem gente que fala do Baiano System, tem gente que fala da política. Tem gente que, inclusive, ultimamente, pelo fato de ter sido candidato também, a galera fala muito do lance... não, vi lá você falando do lance da periferia, foda, Legal. você é mais o quê? Então, assim... Às vezes é Suricate, às vezes é política, às vezes é Baiano System, às vezes é TV. Agora, ultimamente, tiozinha. Há muito. Porque é isso, é um público diferente. Assim, vi você lá no Big Brother, no meu bairro, tipo assim. É muito doido. Eu tô na janela, tava ontem na janela, não, sábado. Tinha acabado de passar. A mulher passou. E aí, famoso? Aí eu... Oi? Ela, acabei de te ver na TV, não sei o quê. Caraca, que legal, massa. E aí eu continuei a minha vida, ela foi lá se embora e eu continuei. E você tá ali naquela fase mais introspectiva, né? E o Eu pessoal tava olhando quer... pra janela, assim, literalmente assim. Eguando, sabe? O termo eguar, tava eguando, assim, olhando, pensando na mãe da bezerra. A mulher passou, eu falei, foi legal. Aí eu, que massa. Me lembrou um comentário que é inesquecível pra gente aqui, porque quando o Max Peterson veio aqui, tem um comentário que a pessoa comentou no episódio dizendo assim: não senti os dois com a mesma energia do Max Peterson. Aí a minha vontade de responder: meu filho, no dia que eu tiver a energia do Max Peterson, eu serei outra pessoa, né? Porque eu jamais terei a energia dele. Ali é duração. Pois é, exatamente. Ali é outro, exatamente, outro ritmo. Ele é muito bom. Eu vou mentir. E, Léo, e essas duas referências de humor? Quem é que tu buscava essas referências? As que não são de hoje, mas que eram do Vetinho jovem. Nas garras da patrulha, lenda. Lenda até hoje, lenda. Eu acho que foi a entrevista mais difícil que eu dei na minha vida. Foi quando eles chamaram a gente pra ir na Verdinha. Porque eu fiquei pensando, esses caras vão frescar com nós não vai ter nem o que falar. Se assustou quando... Cadê os bonecos? Não, nem isso. Eu já sabia que era gente, até já não tava mais nem nessa. Mas era muito o lance do... Muito time. Cabeça muito bom. E aí a gente ficou assistindo os caras. Os caras falavam, não respondia, mas ficou assistindo os caras trabalhar. Incrível. E aí tem outros, mas eu boto nas da patrulha porque eu acho que ele sintetiza mais, talvez, até o nosso encontro, eu, Dudu, Diego, assim, de referências mesmo, Tatá e Teté, Coxinha, Doquinha, Zunizoião, as próprias, até o lance da política, a Frouxida Fofolete e tal. Moço, menino, aí, tu é doido isso aqui. Foi muita formação assim, porque é isso, era na hora do almoço ali, depois voltava da escola, assistia ali o Dragon Ball Z, que era de lei, e aí depois viu o finalzinho ali do Belmina e começava nas garras. E aí eu lembro, tipo assim, disso de memória. E aí Tiririca, aquele DVD do Tiririca, Na Lata do Leite Ninho, esse pra mim são uns clássicos de pirataria. Foi formativa, galera, pra nós. Não fosse pirataria, DVD do Espanta, pelo amor de Deus, aquilo ali, hoje era um problema mas naquela época eu ri. Não vou mentir pra você, assim, as referências da gente são muito populares, assim.
É muito que vem já do povão, que tá no povo. A gente consumiu o que tava na feira, o que tava na TV, o que tava na rádio. Então é muito por aí. Moção, pelo amor de Deus, eu vi muito Moção com o Diego na praça, assim, a gente trabalhando, a gente trabalhava na banca e botava um som pra ouvir, aí depois tocava lá, tocava quando bate às 6 horas de joelho. Eu lembro dessas coisas como coisas que me formaram pra ter esses. Ou seja, todas referências muito regionais, né? Muitos locais. Muito local. Além de família, porque é isso, né? Em casa, minha avó é muito engraçadona. Não engraçadona, é deboche mesmo, é debochada. Então ela é debochada. Meu tio também é piadista, meu irmão. O Edu é o fundo do deboche, ele é o puro deboche andando. É engraçado ver, às vezes, assim, como as tiradas, né? Essa coisa de ser respondão. O cearense tem muito disso. E eu vivi isso, assim, coisa de bairro, de escola, de dar piada da sopa de raio-x, né? Que o frango só vem o osso, aquelas coisas de piada de rua mesmo. Palhaçaria, dessas coisas do cotidiano da gente mais regional, mais meio da rua, mais ceboso mesmo. E o que foi que esse teu trabalho te levou a realizar que tu acha assim, poxa, isso foi grande, isso foi massa? Teve algumas coisas. Teve umas coisas boas, teve umas coisas massas. A gente conduziu uma tocha olímpica. Eu nunca pensei na minha vida. Não esperava nem que nós três ia conduzir. Talvez fosse um, eu ia dizer, já era muito. Mas os três, a gente passou a chama olímpica um pro outro. Aqui, numa terra muito quente chamada Irauçuba. Inclusive. E foi muito... Não, teve outras coisas, assim, especiais. Sei lá, gravar um clipe com Baiana System, uma banda de expressão nacional. Tem não sei quantos milhões de seguidores. Tem outras coisas a mais. Mas eu gosto de momentos que talvez não tivesse grana que pagasse, assim mesmo. Eu gosto do lance da tocha porque eu acho que é a coisa mais improvável que aconteceu com a nossa carreira, no sentido assim, cara, onde é que a gente pensou? Sei lá, fazer um show de stand-up, fazer um show num teatro, gravar uma série, uma coisa tá muito mais próximo. Agora, conduzir a tocha olímpica, mas é um encontro de astros muito grande. Assim. Tem que ter uma condução aqui no Brasil, e aí não sei o quê. Foi um monte de fator até a gente estar ali. Não foi só a nossa história, sabe? E aí eu acho que isso foi um momento, talvez, mais... Não tenha sido tão mágico quanto as fotos parecem e tal, mas pra mim é um momento que eu gosto de guardar assim, poxa, isso aqui... Não é todo mundo que faz, não. E não é muito sobre capacidade, às vezes. É reconhecimento mesmo. Léo, você acaba virando referência para muita gente que tá na periferia também, né? Que acaba se espelhando em ti pra... eu também quero fazer meus corres que nem ele ali e conseguir o que ele conseguiu. Mas eu sinto, às vezes, que você... se incomoda às vezes quando é colocado nesse lugar. Pelo menos é o que eu sinto em algumas outras entrevistas. Procede o que eu sinto? Procede. Por quê? Não, eu falo até que, tipo assim, eu não quero ser o herói do menino. Eu quero ser o agente do caos. Eu tô aqui pra bagunçar o tabuleiro, galera. Eu não sou um cara tão puro, vamos dizer assim, tão limpo, pra estar no lugar de Cristo, tá ligado? Porque Cristo é que foi crucificado e foi herói. Eu gosto de usar esse exemplo, às vezes, aí... Porque aí tem um livro até, né? A Saga do Herói, que fala um pouco disso. Eu não quero seguir 12 passos, tá ligado? Pra me ser alguma coisa. Eu acho que talvez heroína fosse minha avó. Que passou uma vida de sofrimento pra ter uma casa com 90 anos. Sabe? O simbolismo do herói, sabe? Eu me incomodo com isso. Eu não sei se é porque eu estudei e aí eu fui atrás e me identifiquei de forma negativa, mas eu entendo também porque eu tô num lugar de destaque, né? Eu entendo a visão, principalmente é isso, eu tô num lugar social onde não me colocaram, eu fui, não só eu, né? Foi um monte de gente furando e tá. Só que aí eu fiquei na frente, do mesmo jeito, tipo assim, fui candidato. Eu sei que isso pesou numa eleição, sei que o quanto eu ouvi a palavra assim, você me representa. E ainda escuto.
E eu me preocupo com isso, porque eu digo assim, ó, a gente não pode dedicar tudo a um corpo só não, tá ligado? Eu acho que a gente tem que ter mais de um. Que a gente tem que ter um coletivo que defenda a gente. E aí eu não tô falando de defesa política, não sei o que. Não, é de símbolo mesmo. A pessoa, tipo, carregar todo o simbolismo do jovem da periferia do Ceará e eu, sei lá, faço uma grande merda. E aí todo mundo, tá vendo? Aí, ó. É o jovem da periferia que veio aí. Aí, ó. Dá espaço, é o que acontece. Então eu acho isso meio danoso também e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande que eu não quis escolher, não. Tipo assim, ó, vai lá, carrega o piano agora. Aí, carrega agora representando nós tudinho. E eu digo isso pra galera assim, não depositem suas fichas, todas as suas fichas numa pessoa. E não é porque não acredite em mim, não gosta de mim, não acompanhe o que eu faço, não se sinta representado comigo. Busque ser ativo, sabe? Não deixe esse peso pro outro, se represente também. Sabe? É uma coisa meio que eu faço também. Às vezes eu não gosto que ninguém, às vezes fale por mim. Tem assuntos que eu gosto de. Inclusive, falei assim, ó, vamos falar do Suricate, chamar o Dudu, que eu. Não só por isso, porque eu acho que. Não só porque eu acho importante que ele fale, mas é porque é o lugar de fala dele. E aí, eu tenho que me incomodar com isso também, porque se ele se incomoda aí, ele se incomoda também, em algum nível. Porque eu também sei que eu assumi um lugar na sociedade de muito frente e acabei representando quem estava aqui do meu lado, que eu não quero que as pessoas do meu lado olhem para isso e sintam essa sensação. Pelo contrário, não, nós é aqui, nós é o bonde. Vamos aqui e nós vai. Sabe? Eu não gosto desse lugar do herói. O lugar do herói. Não é porque é comigo. Sabe? Não é porque, não, fulano é foda. Que nem o Mano Brown é foda. Que nem, sei lá, minhas referências mesmo, Lula. Sei o que, mas os caras são foda porque os caras têm um coletivo gigante. Eles são mais num monte de gente. Eles representam talvez uma síntese daquilo tudo. Mas eles não são a coisa que desceu do céu e veio com uma espada de chamas para salvar. Não, não foi. E tem uma questão também, né, Léo, que assim, o sucesso, quando uma criança vê você... o Léo é sucesso, porque ele tá visível, ele tá na TV, ele tá dando entrevista de podcast, e não necessariamente você precisa alcançar esse tipo de espaço para você ter sucesso. Principalmente num jovem na periferia, se permanecer vivo já é muita coisa. Já. Olha, eu falo isso que eu fiz quando eu fiz 29 anos, a galera, tipo assim, pô, agora nós temos que ganhar uma medalha. Chegou 29, vai fazer 30. Sobreviveu, não é mais jovem. Sabe assim, por mais que eu seja um cara jovem, um jovem adulto ali, até os meus 35, não sei o que, tenho isso pra gastar, eu sei que eu ter 29 anos, eu já não sou mais um jovem na periferia na condição social. Sim. Porque o cara deixa de ser jovem muito mais cedo. 18. Sabe? Ele começa a ser adolescente com 8, 9, 10 anos. Começa a entrar numa fase que ele vai ter que ter responsabilidade da vida, vai começar a ter que trabalhar, começar a ele ter mais responsabilidade consigo mesmo, porque a condição de cada família tem sua diferença. E às vezes uma família é uma mãe com 6 meninos. Todo mundo tem que se ajudar, né? Vamos, porque senão nós não vive. É a lei da sobrevivência. Então eu acho que é muito nesse canto, assim. Eu acho que o meu sucesso é sobreviver. O segundo sucesso é conseguir estudar até para poder conseguir ter um trabalho com dignidade. Porque isso é uma vitória. Meu amigo, terminar os estudos é outra grande vitória, você mora na periferia. E parece uma coisa dos anos 80, mas não, é 2022, viu, galera? 2023, aqui. Os anos, pega o dado do ano passado, você vai ver. Você pega o dado da população do Ceará. População paupérrima. Tem matéria do diário, que eu inclusive já li, falando sobre o assunto, que a gente tá, sei lá, 50% do quase da nossa população que tá numa condição de muito, muito, muito pobre. R$400 por mês, mano. Imagina aí, imagina qualquer um de nós três aqui sobreviver R$400, sustentar uma família, sabe? Então, sobreviver é a maior vitória, o maior sucesso. Depois aí vem estudar, conseguir um emprego digno, conseguir ter uma casa, aí é uma vitória para você ter com 50, 60, 70 anos. Sabe? Então, casa própria, né? Porque morar de aluguel, boa parte da população mora. Então, são coisas que, quando eu paro para refletir,
eu não gosto de criar ilusão nas pessoas, assim. Apesar de eu saber que é meio ilusão, eu sou meio que personagem, eu não vou pegar aqui e falar dos meus problemas, né, das minhas questões, mas eu vou trazer o que eu acho mais legal, mais interessante, o que eu tenho pra falar ali pro povo. E as pessoas têm que meio que entender isso, sabe? Que existe por detrás e tem uma vida. E aí eu tenho a minha vida, e da minha vida tem a vida da minha esposa, e tem a vida da minha filha, e tem as pessoas da minha família, e tem toda uma condição em minha volta, assim. Por isso que eu falo desse lance do obter sucesso na vida, nem sempre é, inclusive, ter dinheiro. Obter sucesso talvez seja a harmonia, sabe? Minimamente conseguir um trabalho e ter a harmonia de equilibrar entre o profissional e a vida pessoal, sabe? Essa é a minha busca. Eu não quero ser o milionário, não, apesar de eu querer ganhar dinheiro. Não vou querer ser o cara que vai chegar aqui de BMW na Verdes Mares. Mas eu também não quero ser o cara que vai chegar sempre de Uber Motos. Ou então de busão. Eu quero chegar aqui minimamente com alguma dignidade. Aí, Conforto, né? conforto, dignidade. Eu acho que a palavra que recente pra mim é essa, assim, a dignidade. Porque o que é a dignidade? É você ter acesso ao básico. Não é o master. É educação de qualidade, saúde de qualidade, comida de qualidade, transporte de qualidade, casa de qualidade. O mínimo, o digno. Só isso, assim. É o que eu tô buscando, inclusive pra minha vida. Não é... Por isso que eu digo assim, ó, a galera que acha que eu sou herói, não ache. Eu estou buscando a ser uma pessoa com dignidade. E você procure também, não procure herói, não. Inclusive, procure discordar dos seus heróis também. Eu discordo dos meus. Inclusive, os meus heróis, eu, além de discordar deles, eu tento manter uma distância pra mim não quebrar essa imagem também. Falo isso desde do Mano Brown, Lula, a grandes outros da música, da comunicação, o próprio Chicanísio, outros, sabe? É referência, a gente cria uma distância, aceita que é referência, mas eu também não vou tirar do lugar da humanidade, não. Ele é humano igual eu, ele não tem superpoderes, apesar de eu achar ele incrível, eu acho o Bob Marley, e infelizmente ele morreu por causa de uma ferida no dedo, que deu uma gangrena, o cara faleceu depois. Podia, sei lá, com toda a condição do mundo de se cuidar. E num ato, o cara foi negligente consigo e talvez um monte de gente à volta dele, porque ele é a referência. E não quero longe de mim falar do Bob Marley, viu? Que eu amo, amo de verdade, real. Mas é olhar e ver quanto a gente é humano, frágil de quebrar, assim, não tem superpoder. E hoje eu posso estar num lugar aqui e amanhã tem alguém melhor, falando muitas coisas muito melhores que eu, com muito mais propriedade, com muito mais conhecimento e vindo do mesmo lugar. E eu quero que isso aconteça. Esse é o melhor. Eu quero chegar lá na frente, olhar pra trás e eu falar, caraca, meu irmão, eu queria estar andando com essa galera aí. Eu queria... Léo, e essa tua fala, como é que a gente pode linkar com esse convite para política, né? Assim, não para política, mas para uma candidatura para deputado que você teve, né, essa candidatura, porque na política você tá fazendo desde menino, né, assim. Sim. Mas, assim, o que é que te fez falar assim, não, pois eu vou. Eu vou tentar, eu vou me jogar aqui, eu vou sair aqui do suricate, vou tentar. Eita, essa é difícil. Essa é a mais difícil que ela fez aqui. Porque eu não quis. Essa aí também eu sei, um furo. não quis. Foi conjunto de fator. A conjuntura me jogou. Não só por assim, não havia uma vontade do grupo que eu faço parte politicamente. Faço parte do movimento. E a gente se move de política, de forma nacionalizada. Sim. E local. E assim, é inegável que o meu nome, por vários motivos, e o Suricate é um deles também, do mesmo jeito que o Lacazes Vetim, Sim. a minha atuação, as coisas que eu fiz com Baiana, não sei o que, eu fui afunilando nessa imagem do jovem da periferia, que é proativo e que ele tem um impacto na sociedade. Olha que tem um menino vindo do Janguru Sul aí, viu, pessoal? É tipo isso. E eu sei que esse efeito na política, ele é muito visceral. Porque você tem um efeito novidade. Além do efeito novidade, é antissistêmico. Uhum. E a gente já viu essa história alguma vez aí
né, o fato de ser antissistêmico, e quando é antissistêmico não é só no fato de eu chegar e dizer eu quero o fim, eu quero acabar com a política, vamos derrubar todas as... acabar com a... Não é isso, é um cara que vem lá do Janguru Sul, mora no conjunto habitacional, tá candidato a deputado estadual, ele é jovem, ele é preto, favelado, e fala umas coisas que tem embasamento. Isso é completamente fora do que está posto no sistema. Estou falando sistema econômico social, capitalismo aqui, ó, pá, na sociedade inteira. Na política, então, aí é que é fechado mesmo, porque é uma maioria de homens velhos brancos. É um fato, não é uma estatística. Não estou longe de mim, os deputados, os senadores, os vereadores, a galera querer levar na maldade, mas é uma constatação. Não existe, de fato, uma representação no parlamento ou no governo de forma maior e ampla, uma representação de um coletivo social, da sociedade. Vamos dizer assim, a maioria da população é preta, a maioria do governo não é preta. A maioria da sociedade é mulheres. Não tem quase mulheres. Então, quando você fala de paridade no Brasil... vai demorar muito pra gente chegar nesse lugar. Vai demorar por vários motivos. Inclusive porque a gente não tem tanta representação que fale por cada corpo. O meu lugar nesse debate foi porque eu acumulei isso. E eu entendo isso de forma fora. Faço parte de um grupo político que tem 20 anos de militância, que tem atuação na cidade há não sei quanto tempo. Faço parte de um movimento que tem atuação nacional de grande expressão. É só pegar, o Boulos teve 1 milhão de votos, foi o deputado da esquerda mais bem votado do país. Foi o segundo deputado federal mais bem votado do país. Isso está ligado a um debate, a uma construção. Lógico, tudo isso é fator. Tudo isso é um grande fator. E aí quando alguém pergunta assim, ó, tu queria? Querer eu não queria não, mas aí olha o tanto de coisa. Aí eu digo não. Mesmo eu dizendo não, até o último dia de filiação, de eu entregar a minha carta de filiação. Tu foi assim? Eu fui entregando e dizendo, meu Deus. E foi. E mesmo não tendo nunca concorrido, mesmo a gente não tendo experiência numa eleição no sentido de ser frente, né? Uma coisa é você fazer campanha para alguém, outra coisa é você ser a campanha, né? A gente, quando eu falo a gente, não só eu. Pedir voto pra você mesmo, né? E quando eu falo, não só eu tô falando nas pessoas que estavam comigo. Apesar de eu ser a síntese do voto, tinha um monte de gente fazendo. Então assim, a gente teve 22 mil votos em todos os problemas que ficaram do processo eleitoral, que não é fácil, é duro, difícil, complicado, burocrático. A gente saiu com uma expressão na sociedade, tipo assim, opa, existe um debate aí. E não é o debate, tem deputado estadual eleito, que eu acho que tem, sei lá, 14, 12 mil votos, que foi eleito. Tem mais de um. É uma expressão maior do que está dentro do parlamento. Então isso não está comigo. Tá em nós. Aí quando eu digo tá em nós, é tipo assim, ó, vai aparecer outro. Eu não tenho interesse nem pretensão eleitoral. Podia estar aqui me preparando para ser vereador, galera. Fazendo... Mas e se te chamarem? Não quero. Vamos aqui, só mais Não, outra vez. mas não é isso, não. E não é por partido. Meu Deus, eu tava no partido que me priorizou. Tive uma cota parlamentar, talvez uma das maiores do PSOL, assim, para concorrer de fundo eleitoral. É engraçado que a galera me cobra disso. Ah, tu recebeu 500 mil reais, não sei o quê. Assim, vai ver quanto é que recebeu o André Fernandes. Vai ver quanto é que recebeu o Carmelo Neto. Vai bater as contas desse povo todinho. Vai bater ali dos o PL foi o partido que mais recebeu dinheiro, galera. Quando a gente vai falar do debate, é porque assim, parece que a gente debate com o olho, às vezes fecha os dois. E quando eu falo isso, não é nem querendo ser capacitista, não. É muito no sentido assim, não quero ver. Não vou ver isso. Vou ver o que eu quero. E aí eu acho que esse debate, assim, na política de modo geral, na sociedade, precisa mudar mais. E a gente precisa ter mais abertura para falar. Gosto de gente que nem eu, gosto de gente que pensa diferente de mim. E quero discutir, quero debater, quero botar minhas ideias na mesa. E espero que apareça gente da periferia que tem um intuito social, que queira debater
para essa eleição, para a próxima, para a sociedade. Porque política eu vou continuar fazendo, independente de ser candidato a vereador ou não. Aí os parlamentares, os governantes, eles vão ter que me aturar porque eu sou chato e eu cobro e aí eu vou no calo social. Porque eu acho que mais do que concorrer a um cargo eletivo, o meu papel como militante é lutar por um mundo que eu ache mais justo. Não é nem um mundo melhor, aquele papo do caridade. Sim. Não. É um mundo que eu acho mais justo. Vamos ali. Sei que não vai resolver. E eu tenho consciência que os problemas não vão ser resolvidos da noite pro dia. Mas a gente vai tentando resolver cada acordo ali e cada ponto da hora e da ordem do dia que dá para resolver. Não dá para resolver tudo, mas a gente quer resolver uma parte. A gente quer conseguir ter espaço. Ainda nesse papo da política, né? Como foi o convite para participar do governo de transição, assim? O que foi que Tu souber. tu andou fazendo por lá? Não, foi assim. Primeiro foi a forma, né? Virou uma corrida primeiro. Uma corrida, todo mundo participar do governo. Outra coisa é que o governo fez um chamamento para ter pessoas debatendo os assuntos ali. E eu tô falando que eu tava numa reunião online, nas reuniões que eu participei, que era 60, 70 pessoas online, fora as pessoas que estavam na mesa. Então era muita gente. E todo mundo tinha um resumo de coisa aqui embaixo do braço, já o documento. Pra falar, né? Não só para falar, para entregar, dizer assim, ó, tá aqui para vocês. Isso aqui é o debate dos ciclistas. Isso aqui é o debate das mães. Isso aqui é o debate dos... E tudo relacionado à moradia. E a forma que eu fui chamado foi, tipo assim, eu fiquei sabendo primeiro pelo jornal. Não vou mentir, eu tava trabalhando, tava com o celular, me ligaram para dizer que eu ia ser anunciado como uma pessoa do Ceará que ia ajudar no debate de cidades. E também tem a ver porque o Boulos estava no grupo de cidades e tal. E aí, quando eu vi no jornal, já tava pipocando gente me ligando, meu Deus do céu, o quê? Aí eu fui, gravei o vídeo, postei, e aí vi a mensagem da companheira do TSD dizendo, ó, convidado, governo de transição, não sei o quê. Eu falei, tô vendo agora. E eu mandei tô vendo agora, e eu disse, o jornal tá me ligando, não sei nem o que eu falo, porque eu não sabia o que era. Até então. Aí eu fui sabendo, eu disse, não, mas me conta. Tu me conta, eu te respondo, que eu não sei ainda. E aí ele foi explicando, eu disse, não, isso aí tem. Pode proceder de verdade. Deixa eu saber primeiro se era real. Lembro que era até um jornalista, não sei nem se pode falar aqui, galera, diário, mas era o povo. A galera meio que ligou e tal. E aí depois começou o jornal ligar e falar. E o espaço mais era para debater questões amplas do debate de cidades, assim. Mesmo trazer... Eu levei a questão do conjunto habitacional, de falar que tem que se rediscutir não só os novos conjuntos habitacionais, tem que ser reestruturados a forma de fazer, mas os que já têm, eles têm que ter alguma política de reconstrução, de tecido social dentro do espaço, porque a gente está lá minimamente abandonado por falta de política pública do Estado. Assim. O que está chegando agora, hoje, é polícia. Assim, bem por aí. E o debate correu, só que é isso, foi um debate de meses, de mais de um mês de discussão em cima da pauta, e a galera levou um monte de coisa, assim. Participei de 2, 3 momentos, mas momentos de reunião mesmo foi um e meio, assim. Não chegou nem a ser as 2 reuniões mesmo, e com um acúmulo de documentação muito grande sobre aspectos que tinham sido deixados para trás, assim. Desde 2016 tinha política pública do Ministério das Cidades que não eram mais, tinha sido aos poucos abandonado, assim. Eu lembro do papo dos ciclistas, porque o cara chegou com um documentaço, assim, e ele falando da questão e dizendo até o ano que a galera parou de botar investimento no debate de ciclofaixa, e aí entra até outras coisas relacionadas à infraestrutura para um público específico, que aqui no Ceará, apesar de ser grande Fortaleza, a gente sabe que tem pouca, inclusive, política pública pensada para a galera que anda de bicicleta. Léo, a gente não detalhou lá a Casa dos Vetim, né? Embora tenha sido um papo constante aqui durante o podcast. E eu queria perguntar algo relacionado a isso, porque assim, o La Casa dos Vetim eu acho muito mágico pelo sucesso que foi e por ter dado uma visibilidade a uma galera muito talentosa que muita gente não conhecia. E assim, a internet ela ajuda muito a garantir esse espaço para muita gente boa
Mas eu sempre sinto que ainda tem uma galera muito que nem, às vezes nem acesso à internet tem, né? Uma galera muito talentosa ainda que precisava de ter mais espaço, precisava de mais visibilidade. Você enxerga nessa linha, assim? Assim, vamos ver se eu captei. Mas acho que o La Casa Vetim, ele tem uma coisa que é não só o efeito novidade. Tem um efeito novidade também, porque assim, são pessoas que não eram conhecidas, que não eram vistas e tal, apesar de ter seu público, sei lá. Eu lembro Sim, quando começamos a gravar, o Surica já tinha mais de 1 milhão de seguidores, um tinha 200, outro tinha 50 mil, não tinha ninguém ali que, tipo assim, tinha gente com 1.000 seguidores, tinha. Mas já tinha uma galerinha que tinha uma visibilidade. sim. Acabou que aquele ambiente que foi criado ali para gravar aquela série, nas circunstâncias que foram colocadas, talvez fagulhou uma coisa que já vinha acontecendo no Brasil, que é tipo assim, opa, tem gente nova, tem um novo humor. O professor Gilvan escreveu sobre o La Casa Vetim, inclusive, e ele fala sobre isso. Ele fala sobre esse aspecto que o La Casa Vetim, ele não tem uma preocupação com o velho humor da gente. É uma forma de falar jovem. Mas não é tão jovem, porque inclusive as gírias são gírias populares, né? Quem é que não gera aqui, sabe? São coisas que já tá na gente. Só que foi aquele corpo jovem, transgressor, esquecido, invisibilizado, que trouxe isso, né? Pautado, inclusive, em pesquisa da Glória Diógenes, sabe? São coisas que meio que norteou. Eu acho que, nesse aspecto, acendeu-se uma fagulha e abriu-se um sinal para um debate que eu acho que é muito mais profundo do que os jovens dizer assim, não, existe talentos. Na verdade, existe possibilidade de salvar essa galera que ia morrer. Parte ia morrer, boa parte. Eu acho que é muito mais por aí do que procurar um talento. Eu acho que o talento a gente acha. Talento a gente vai achar e uns vão ser moldados. Eu posso me colocar como exemplo. Eu não fui uma pessoa que era bom comunicador. Eu não era uma pessoa que elaborava muito bem minhas ideias. Eu fui me forjando. Não só eu, porque um monte de gente me influenciou. E isso foi bom pra mim. Outras referências, outros lugares. E isso é nada mais, nada menos que uma palavra chamada oportunidade. Essa palavra foi a coisa que talvez tenha salvado todo mundo que tá naquela série ali. Alguma oportunidade levou a gente àquele lugar. Sabe? Tem um conjunto de fator, conjunto de interesse de um monte de gente para aquilo acontecer. Mas para aqueles molequinhos chegar vivo até gravar aquilo ali, teve um conjunto de oportunidade. De coisa que aconteceu, vamos dizer assim, na nossa vida que levou a gente lá. Tem uma coisa que é muito, vamos dizer assim, visível nesse aspecto, do menino que está ali numa condição onde ele está exposto numa vulnerabilidade ao ponto dele não saber se ele vai estar vivo, se ele vai ter acesso à internet ou não, que ele está aquém do Estado, né? Como diria a Glória Diógenes lá, ele é o jovem nem, que não estuda, não trabalha, ou ele é nem, não estuda, não trabalha, ou nem tem interesse nisso. É que ele tá ligado nisso aí. E aí o celular, ele é uma porta de entrada. E aí eu vou discordar aqui do Camilo. Desculpa, Camilo, dizer pra você, ministro, que não seja contra o celular na sala de aula, não. Porque é difícil o menino prestar atenção no professor na época que não tinha celular, hoje em dia. E não vai ser uma imposição ou uma lei, que nem já tem lei, inclusive lei estadual, se eu não me engano, que não, para não usar celular em sala de aula. Você tem que saber incorporar, sabe? Saber como se comunica com esse povo. Assim. A comunicação mudou. Nós não sabemos. Acho que a gente tem que entender isso. Quando eu digo nós, até eu que trabalho nisso aí há 10 anos, tô ligado à internet quase que 12, 14, 16 horas por dia e eu ainda não sei. E eu digo isso porque
Amanhã aparece o Luva de Pedreiro e ninguém entende porque que apareceu um Luva de Pedreiro. Ninguém entende porque apareceu um Carlinhos Maia, ninguém entende porque apareceu um Whindersson, ninguém entende porque apareceu um Suricate. Ninguém entende como apareceu um maluco que foi eleito presidente. Só que dá pra se entender quando você vai analisar. Só que tá tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Não dá pra você pegar todas as histórias e entender cada história ali um fator. Só que isso aí é a ferramenta que faz com que isso aconteça. Assim, a internet ligada através muito mais de celular. Então, assim, é uma porta que essa fagulhazinha, eu falei isso quando o Lula veio pra cá na caravana de cultura 2021 ou foi 2020. Que eu falei, tipo, bota um celular na mão do jovem, bota a internet na mão dele, que você já vai estar fazendo muita coisa. Mas não deixa só ele, não. Porque também às vezes parece que a gente bota a mão e vai. Não, não vai não. Ao contrário, aquilo ali vai ser o que vai ligar ele com o Estado. Depois deu tablet. Camilo deu tablet pra galera. Eu vejo a galera usando esse tablet no dia a dia constantemente. Constante porque é isso. A criança não tem. Então é a única forma dela acessar o mundo. E aí é um acesso ao mundo, não existe dois mundos, o mundo virtual, o mundo real, é a mesma coisa. Isso aqui influencia nisso aqui, isso aqui influencia. Os dois mundos, um influencia no outro. Então é um mundo só, não existe dois mundos. Quem não tem a oportunidade de estar conectado, está desconectado do mundo. É um fato. Então a gente tem que saber incorporar e saber usar disso para reconhecer os talentos, mas não só para reconhecer os talentos, para dar oportunidade para um menino que vai morrer, que ele não morra, que ele não vai procurar alguma coisa da sua vida. Vamos aqui, vamos gravar vídeo, não, vamos aprender a programar, não, vamos programar, não, vamos fazer outra coisa, vamos aqui editar, vamos procurar um sentido, porque todo mundo quer ser alguém. Até o pivete quer morrer. Por que ele acaba morrendo? Porque ele quer ser alguém, ele acaba entrando no crime e no final o resultado é esse. E é um ciclo. A mãe, que é a menina que abandona muitas vezes a escola, porque foi mãe recente, com 14, com 15, 16 anos. E aí aquele ciclo vai se repetindo. Eu tô falando, minha mãe teve a minha irmã com 15 anos, com 16. Eu fui ter minha filha, eu já tinha 28 anos quando eu fui pai. Eu já fui um ponto fora da curva no normal. Era pra ter sido pai com 18. 16, o habitual, vamos dizer assim, não o normal. O habitual de quem vem de onde eu venho. Então, assim, ainda mais no Ceará. Que aí é outro aspecto. A gente fica embrutecido muito mais cedo, apesar da gente ser muito engraçado e humorístico, né? O tempo inteiro. Duas facetas do cearense, a brutalidade e o humor. O humor tem que ser pra aguentar a brutalidade. Porque é tanta brutalidade que tem que ter humor. Que senão, meu amigo, é ser espremer e sair sangue. É muito isso. Eu acho que a gente usar esse diabo dessa ferramenta pra salvar o diabo do menino. E se Deus quiser, nós achamos um talento. Porque se a gente for assim, não, vamos achar o talento, aí tá saindo errado. Léo, a gente tá perto de acabar o episódio, mas antes eu queria falar muito sobre uma vertente que eu acho que você mexe contigo bastante, que é a relação entre Léo e música. Sim. Porque você co-dirigiu já um clipe do Baiana, né? Do Baiana System, junto inclusive com a Renata Monte, que é quase sócia do Que Nem Tu, viu? Que ela ajuda a gente bastante aqui com convidados. E aí, você, na festa da posse, você subiu ao palco com Baiana System. Primeira coisa, aí a curiosidade de fã de Baiana System, tá? Porque assim, ver um show do Baiana System da plateia já é algo muito absurdo, insano e louco e maravilhoso, assim, ao mesmo tempo. E como é ver no palco? Cara, deixa eu ser sincero, eu como fã, eu prefiro ver de baixo. Mas é porque é isso, eu sou Tava fã. nervoso. Não é, acho que não. Eu subi no palco aqui também, quando eles fizeram o carnaval. Mas não é nem isso, é porque aí é minha relação com a banda, né? Eu não conhecia Baiana System. Quando eu entrevistei o Russo e o Beto, não sabia nem quem era eles. Eu fui entrevistar eles, na época a gente tava fazendo as coisas do La Casa Vetinho, mas nem tinha começado ainda isso. Acho que nem tinha começado ainda a gravar. E aí o Camilo falou com uma menina de São Paulo, que é do Mídia Ninja, que conhecia a produtora.
recebi um cambalacho todinho e disse, não, você tem que entrevistar os caras do Baiana, porque é importante, você vai se identificar com os caras é massa. Eu disse, não, mas eu não conheço. Eu disse, não, mas vai lá que tu vai dar certo. Assisti, pra dizer que eu não sabia muito, eu assisti uma entrevista do Russo com Caetano Veloso pro Mídia Ninja, que tem essa entrevista, acho que no YouTube e tal. Eu fui lá ver, eu falei, caraca, mano, quem é esse cara, mano? Caetano Veloso pagando um pau amuado. Aí fui ouvir uma música, eu falei, pô, os caras são bons mesmo, né, e tal, não sei o que. Aí já tinha visto lá, vi lá vamos dizer, lá na ficha técnica lá, Daniel Ganjameno, produção. Eu falei, poxa, meu irmão, tô por fora mesmo, né? E aí fui entrevistar os caras e eles tinham recente gravado uma música com rapadura, assim, no período, que era Olho de Boi. E aí eu levei uma rapadura pra eles e aí disse, eu vou chegar, vou quebrar o gelo e aí depois a gente descobre o que vai acontecer. Aí cheguei, ofereci rapadura, a gente foi indo e aí começou a trocar um papo. A entrevista não prestou porque eu não sabia usar o microfone. Ficava aqui e aí eu perguntava uma coisa e ficava olhando, segurando o microfone. Aí tá hora, o Russo tomou até o microfone na minha mão, começou a me entrevistar. E aí no final terminou, pegou o contato do WhatsApp e disse, vamos manter o contato. E aí passou. Aí quando foi 2020, foi 2020 que teve o montinho da polícia, não foi? Comecinho de 2020, Foi, janeiro. Foi aí, do nada eu tô em casa, muito pegando fogo, tinha vindo de Guaíras. Ai, ônibus, o caralho, não sei o que. Eita. Aí, telefone toca, Russo passa pulso. Eu falei, ué. Do nada. Aí eu liguei, atendi, e aí, tal, não sei o que. Mas estamos com uma ideia pra gravar com vocês, quero gravar aí, não sei o que, cabeça de papel, papapá, tropiquilas, dá um acelero em mim. Aí eu falei, calma, explica aí, vai, mandou, a gente gravou o clipe, e aí eles convidaram a gente pra subir, que a gente gravou, o primeiro clipe que a gente gravou foi o Cabeça de Papel. E aí chamou pra gente subir no palco, que foi aqui. E aí eu não lembro de boa parte das coisas, porque apagou. Sabe, fez assim, ó. Eu vejo o vídeo, eu lembro de coisas, mas eu não lembro da minha visão direito. Tinha muita gente. Eu não sei se tinha 50, se tinha 30, se tinha 100 mil pessoas no aterro em Fortaleza. E pra mim ali foi muito mais impactante do que no dia da posse, mesmo tendo muito mais gente na posse. E tendo um dia muito mais especial. Primeiro porque eu não sabia que eu ia subir no palco aqui. Segundo momento que a gente tava vivendo, o exército na rua, eu tenho fotos, antes de eu entrar na parte de trás do palco, o exército na rua. Uhum. Eu lembro de um dia antes, teve o show do Gilberto Gil, eu lembro que eu chorei igual uma bestada quando tocou A Paz. Eu falei, caraca, mano, que música linda, olha o que esse cara tá falando, essa coisa tão linda, né? A paz invadiu meu coração. E aí foi isso, assim, um carregado de emoções, e aí eu lembro que eu tomei um apagão. Só lembro a cena de eu entrando, da cena eu falando Patativa, um pedaço que tem de memória, e eu dando um abraço no Russo e eu saindo. E é isso, assim. No dia da posse, tinha sido convidado, fui lá pra isso. Tinha uma pretensão artística mesmo, de subir, tinha pensado a história de abrir ali, ter uma bandeira do Brasil, ter a camisa do Brasil, o Russo na hora encaixou e já roubaram. E entrou nesse lance simbólico e tal, até com a banda. Mas o dia pra mim, assim, que meio que... Ei, viver uma coisa especial, uma coisa que você não tá imaginando, foi aqui. Até fui em São Paulo também, que eles fizeram um navio pirata, também tava lá. Mas não teve a mínima expressão, assim, do tamanho, do significado do que foi fazer aqui. Por tudo, por ter aberto o show deles, assim, que não foi eu, foi o vídeo nosso falando que foi logo no ano que a gente tava vindo com La Casa dos Vetim, tinha lançado em 2019 o primeiro episódio, tinha lançado em janeiro o segundo, já tava lançando o terceiro, então já era um negócio que tava se crescendo, e aí eu lembro de ouvir a multidão, eu tava de trás do palco, e na hora que começa, assim, a voz, existe arte na periferia, o mundo pegando fogo. Eu tenho um vídeo do Moisés salvo até hoje, que eu não vi de frente, eu queria ter visto de frente, pra me entender o que foi que tava acontecendo com as pessoas. Porque era muito... Eu vi, eu não conseguia entender, porque eu não sabia o que tava aparecendo atrás.
E eu só vi o povo gritando, e eu falei assim, caraca, amor, que diabo é isso? E eu lembro do vídeo do Moisés, ele rodando, e caraca, é nóis. Sabe, foi muito, pra mim, acho que muito marca, assim, tipo assim, chegamos na nossa cidade, e foi os baianos que trouxeram a gente. E pra mim teve muito disso, assim. Foi ali, inclusive, eu acho, o momento que meio que coroou a gente, tipo assim, alguém deu um tapinha nas costas e disse, vocês são bons. Acho que pra mim foi esse canto. Mesmo a gente tendo uma história, mesmo a gente tendo talento, mesmo a gente tendo 10 anos de carreira, mesmo cada um ali que gravou lá Casa Vetinho tendo seus talentos, suas qualidades, mas precisou alguém, e eu falo isso, até falei muito com o Cartaz, já falei pro Russo isso, que eles foram responsáveis na nossa cidade de dar um tapinha nas nossas costas, assim, um empurrãozinho, e dizer assim, ó, tá aqui, ó, dá aula forte pros meninos que os meninos não vão. Porque eles fizeram isso, sabe? E isso pra mim foi muito significativo pro pós, pras outras coisas, assim. Gravar um clipe com eles foi foda. O Cabeça de Papel, o Catraca, todo o processo, subir em palco com eles várias vezes. Mas aquele momento específico, pra mim, ele foi uma validação que nunca ninguém tinha dado pra nós. E aí depois eu fui entender a magnitude que Diabo era o Baiana System, que era uma banda gigantesca, que arrasta multidão em festivais, que são os caras altamente intelectual, entendido, capacidade absurda, todo mundo ali, não só o Russo, mas todos, Maestro, João, Ícaro, sabe, a galera que tá na produção, uma preocupação em fazer um mega show onde eles regem uma multidão, mano, de 300 mil, 400 mil, 50 mil, 5 mil, com a mesma maestria, assim. É impressionante, eu sou fã, fiquei fã demais quando conheci os caras, assim, de ver profissionalmente, por detrás do palco, vendo o cara olhando pra banda, assim, cantando, olhando pra banda, a banda se olhando, e o mundo pegando fogo, e os caras preocupados com o show, preocupados com o que tá passando na tela ali, com LED, e aí isso pra mim é uma... Assim, inclusive me espelho no sentido assim, pô, se eu quero ser um profissional desse gabarito aí. De chegar chegando, de fazer e a galera bater palma. E a minha relação com eles foi muito construída nesse lugar. Não foi uma galera que eu conheci lá atrás e foi muito recente, mas também muito visceral, assim, no sentido de um encontro onde, inclusive, eu acho que vamos dizer, os interesses são parecidos, assim, socialmente. Os debates se casam e se encontram, assim. E aí eu respeito E demais. você quer fazer mais coisas com música? Sim. Não, aí eu acabei nem falando do assunto, tá vendo? Fala de baiana, mas sobre música, mano, eu tenho um disco fazendo aí com o Plínio e com o Barata, o Querence Barata, que é um DJ daqui. O Plínio é um grande músico, amigo meu. E a gente já vem um tempo elaborando, uns 4 anos, disco musical. Eu sou um cara que a música foi vamos dizer, a parada artística, assim, o gênero artístico que eu me cativei, mesmo não sendo um excelente músico. Foi a coisa, não foi o teatro, não foi nem os vídeos, assim, os vídeos foi depois, mas a música desde sempre. E aí eu tenho essa proximidade, eu começo o meu dia ouvindo música, termino meu dia ouvindo música. Música pra mim, eu lendo, eu fazendo minhas coisas, eu cozinhando. É uma coisa muito... que eu gosto demais, sim. Gosto mais do que de humor, gosto mais... Inclusive consumo muito mais música e coisa relacionada à música do que qualquer outra coisa dentro do campo da arte. Amo e... assim, é hobby pra mim. Aquela coisa que eu vou fazer pra me gastar dinheiro e não tenho essa apresentação, eu vou virar um músico, quero cantar. Não quero não. Se meus amigos me chamar, os que são músicos, são foda pra caralho, pra subir no palco, fazer uma coisa com eles, eu vou totalmente. Mas a minha música, ela tem uma pretensão diferente, assim. A música que eu faço, inclusive, tem muito mais a ver com comunicação do que só com mexer com os corpos e ter ali uma poesia. Tenho muito mais a preocupação até no disco que a gente faz. É muito sobre isso, a história de um pivete que ele nasce, cresce e morre na periferia, assim, uma vida comum. Só que é uma lupa nessa vida. Vamos mostrar de onde é que veio esse menino, pra onde é que ele vai, o que acontece. Porque aí a gente descobre se ele podia ser um talento ou não, se ele
quem é esse corpo, sabe? Eu acho que... E o meu lugar de hoje, comunicador, eu acho que muito mais além de qualquer coisa que eu faça na arte, é tentar trazer os assuntos que eu acho pertinente ao público. Seja na música, seja na internet, num vídeo, num clipe. Eu quero trazer uma pauta ali que as pessoas geralmente não estão esperando, ou então quando estão falando muitas vezes sobre uma ótica muito violenta até mesmo. Até quando eu falo de segurança pública, quando eu falo do menino que morre, quando a gente fala lá Casa Vetim, quando a gente vai fazer as coisas que a gente faz, a ótica também é meio que mostrar que tá todo mundo morrendo, não só o menino, o policial também tá morrendo, e que é todo mundo vítima, não tem essa história de achar, não, ele é o vítima das... Não, ele é, você também. Os dois. E de profissional, assim, o que é que a gente pode esperar de ti pra esse ano? Podcast. O que é que tu pode falar? Aí chamar vocês lá, podcast da gente. Aí sim. Vai ter, inclusive, trazer o Dudu vai falar disso aqui com muito mais propriedade, que é um projeto que ele tá há um tempo encabeçando junto com o Plínio, que é um podcast da gente, assim, já tem um tempo que a gente já tava discutindo isso, já tem mais de um ano, já tem um piloto. A gente vai começar de fato agora. Aí tem clipe com Baiana, aí eu não posso falar ainda, mas tem clipe bom, que a gente já tá há um tempo aí. Tem um clipe com Rapadura que a gente vai lançar agora recente. Vai ser a campanha agora entre começo de mês de maio, final do mês de abril. A gente tá lançando a campanha de arrecadação de vídeos. As pessoas vão poder participar do clipe com a gente. É um clipe da música Meu Ceará, do Rapadura, que é uma música que, né, tem tudo a ver com nós, fala de tudo. Fala de Sapiranga, fala de Janguruçu. Fala de Sapiranga, Janguruçu, fala de um monte de coisa, de interior, mas tem esse link aí também, né? Depois a gente fala melhor sobre, a gente dá, mas tem uma história sobre essa parada. Inclusive, o Rapadura, viu, Léo? Já que você tá com um clipe dele, né? Por favor, peço pra ele vir aqui no Que Nem Tu algum dia. Já chamei o Rapadura, só que ele não tinha agenda pra vir pra Fortaleza na época que eu chamei, né? Não se preocupe não, Opa! Isso aí vamos aqui, ó, amém. Aliás, o Menoline. Tem algumas pessoas que me incentivaram a fazer esse projeto Que Nem Tu aqui no Diário, porque são pessoas que eu tenho muita vontade de entrevistar. A Karine vai lembrar que na primeira apresentação lá do projeto do Que Nem Tu, aí tinha lá, né, os entrevistados bem... Aí tinha Tero Neto, Moisés Loureiro, aí tinha lá o Rapadura também, porque... Sempre fui muito impactado com a música do Rapadura e o caso do Rapadura é uma coisa engraçada, porque eu sempre achei assim, tem alguns artistas que eu fico muito triste porque o Ceará às vezes não acolhe esse artista como deveria acolher. E o Rapadura eu acho um caso desse, sabe? Um cara que é daqui, Ele um fala cara, sobre isso. olha aí, um cara que é daqui, um cara que é muito grande e que é muito talentoso, que quando você escuta Meu Ceará, você tem vontade de chorar, porque são muitos simbolismos, né, relacionados ao lugar onde a gente vive. E tem uma galera aqui que não conhece. Não, tem muita gente. Tem gente que conheceu o Rapadura através do Whindersson. Pois é. E ele fala sobre isso, eu acho massa de tocar nesse assunto. E ele vir falar sobre isso também. Eu acho que abrir essa janela, ainda mais falar isso, já se tinha a vontade de... Legal. Porque é isso, o Rapadura, ele é um cara que conheço ele antes dele ser o Rapadura das músicas, dele é o Rafael. Que é muito louco, porque ele dançava quadrilha com a minha mãe. É porque ele é da Sapiranga, né? Ele era, que era, a gente na época chamava de Lagoa Seca. Que era, a gente dançava a mesma quadrilha. E foi-se embora, cedinho, 13, eu acho 14 anos. E aí, depois eu reencontro com ele, já era Norte e Nordeste me veste. Eu falei, caraca, esse cara, não sei o quê. Aí um fulano, amigo nosso, que é até falecido, o Henrique, falou, você é meu primo. Eu falei assim, como assim? É meu primo, fez aqui, filho de fulano, não sei o quê. E aí eu disse, caraca, pode crer. Aí depois a história, que dançou quadrilha, na mesma quadrilha com a minha mãe e meu tio era puxador. E aí ele é um cara que tem um link de passado, assim. E a gente foi, meio que essa história do Meu Ceará aí, ele ligou um dia, cara, eu quero escrever uma música, Meu Ceará, não sei o quê, isso e aquilo. E queria falar contigo aqui pra me pegar atualizações, que faz tempo também que eu não tô. Quero... Então ele te ouviu também. E aí a gente ficou, não só eu, mas outros, com certeza legal. outros cearenses, ele parou pra ouvir e disse assim, ó, bora aqui, eu quero me abastecer mais de Ceará, que eu quero escrever um negócio mesmo pra cima, assim. E aí tem muito isso, assim, ele é um cara muito
acolhedor, ao mesmo tempo que ele é um cara que se conecta com muita facilidade, sabe? E aí, é isso. A galera fique atenta aí, vai rolar a campanha, vai sair lá na página do Suricate, vai sair na página do Rapadura também. A gente vai falar aí um pouquinho desse processo e quero que a galera participe, assim. E aí, o intuito não é os grandes câmeras mesmo, não, é você mostrar o que representa o Ceará pra você, assim. A ideia mesmo é trazer a pessoa comum. A gente quer trazer a pessoa comum ao olhar comum sobre o nosso estado. Que é uma coisa que a gente já meio que faz na internet. Só que a gente quer captar isso das pessoas para botar num clipe e contar essa história aí. Uma forma de manifestar que tem um monte... E aí, já adiantando, tem um monte de artista que vai participar disso. No sentido de botar lá artista visual, que vai botar coisas nesse clipe para ele ganhar cada vez mais simbolismo, mais do que ele já tem, né? Trazer isso de forma maior. E mostrar que a gente, é isso, a gente tem uma cultura muito forte e que a gente pode valorizar a nossa cultura, assim. E aí, pegando muito do que tu falou do Rapadura, eu acho que o clipe, a música, né, esse manifesto, ele vem muito nesse lugar também, de trazer assim, ó, não, nós tem coisa boa, esse povo aqui é do Ceará, que trabalhou nisso aqui tudinho, do músico, o compositor, todo mundo aqui que tá aqui dentro, o povo do Ceará e o povo é bom. E a gente tem que consumir o que é nosso. Porque eu acho que é uma coisa que a gente não pode se desligar. Uma cultura, ela não se sustenta. Nenhuma cultura do mundo se sustenta. Se ela não for, sei lá, nem só consumida pelos seus pares. Ela ser parte de fato. As pessoas de fato dizem, não, isso é meu. E aí isso vai desde a compra de um ingresso até a fato de você botar uma música para você ouvir. Gosto de rap pra caramba, amo Racionais. Mas se eu não ouvir Rapadura, eu tenho certeza que o cara de São Paulo, ele tem muito menos coisa pra ouvir do Rapadura no sentido do que ele fala ali, porque ele tá falando pra cá. Então eu tenho que ouvir o Rapadura, mesmo ele não estando morando aqui, porque é isso. Se o cara estivesse morando aqui, ele tava numa condição onde a maioria dos artistas desse estado estão, que é de muitas vezes precariedade. Muitas vezes a precariedade. De muitas vezes estar esperando um trabalho que foi feito há 45 dias atrás. De não ter condição factível para sobreviver. E os artistas daqui, eles estão passando por essa situação. Assim, o trabalhador da cultura tem uma... Inclusive, aproveitar, deixa, que vai sair quinta-feira. Sábado tem as desgraças lá no Dragão do Mar. E eles vão fazer a peça é um enforcamento de um trabalhador da cultura. E no final eles jogam dinheiro. E a peça toda inteira é falando sobre isso. Para o entretenimento público, um trabalho da cultura vai se matar. E aí é meio que isso, sabe? A vida do artista, do fazedor de cultura no Ceará hoje, talvez não só no Ceará, mas vamos botar no Ceará aí, porque é o que eu acompanho de perto. É muito disso. A gente tem que estar se enforcando, muitas vezes, para o entretenimento público. E às vezes as pessoas nem têm noção, né? Vê o espetáculo, acha bonito, acha legal e não tem a dimensão do descaso, muitas vezes, para que isso aconteça. Para ter um microfone, para ter uma cadeira, para ter um cachê, o cachê ser digno, para ser pago no dia. Então são coisas que gosto de falar também, aproveitando que a gente entrou no assunto, e aí me solidarizo com todos os meus amigos e amigas que são artistas, que são de Fortaleza, são do Ceará. Que é difícil, viu? E a galera é teimosa, porque todo mundo tentando que a galera para, a galera não para, só de ruim. Resistência mesmo, né? Trabalho de resistência. Acho que é ser ruim mesmo. Sabe quando é certo? Só de ruim, eu desisto só de ruim. Desse jeito, assim, na unha, assim. O povo tentando matar e o povo diz assim, vocês estão tentando me matar na unha, eu vou lhe matar de volta na unha, eu sou mais ruim que você. Tem muito disso, acho que na arte do Ceará. Léo, muito obrigado. Além pelos cotovelos. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Aqui é o podcast que o entrevistado fala. Como também algumas pessoas comentam, assim, que quando vem aqui o convidado sabe que vai falar e vai poder falar, porque a gente vai deixar falar, porque aqui o convidado sempre é o principal, assim. A gente é só um mediador, para que a audiência conheça a tua história, conheça tudo sobre você. Tá bom? Ei, obrigado, muito gente. Obrigado. Fiquei muito confortável. Tem umas câmeras high-tech. É porque assim, ó, o povo não sabe, mas um dia. Não, eu vou gravar depois o vídeo. Vou gravar o vídeo, vocês vão no Stories depois lá, bota nos Instagram da vida.
não tem gente segurando as câmeras. Isso é muito estranho. É só pra me finalizar, podia fechar, falar uma coisa legal, pra cima, não. Dizer, galera, é muito high-tech isso aqui. Parece que tá no Big Brother, né? Só Não com as é, câmeras meu assim. Fica bala e passa uma pessoa ali, aí você vê, aí você fica meio caixa de vidro, mas... Mas tirando esse fator aqui que eu sou, parece que não, mas eu tô muito confortável no ambiente, assim. Queria agradecer de verdade o convite. Espero ver outros pares meus aqui, fazendo coisas, trazendo um negócio pra falar aqui pro povo. E espero que esse processo, isso aqui se solidifique e que aconteça com muito mais frequência, assim. Porque a gente tem muita gente no Ceará, e eu falo com muita propriedade hoje, que é boa e não é só na área da cultura, da arte, do entretenimento. A gente sabe disso. A gente tem várias áreas. Eles fizeram aqui com a galera que fez o lance do Elmo tal. Tem gente que é da área. Tem gente que nem o Cisval, que é gênio, que tá estudando em Harvard, que não sei o quê, que tá desenvolvendo projeto aí eólico, de energia renovável, que é piração. Tem gente que faz trabalho social lindo, maravilhoso. Que nem a Dona Rita do Livro Curió. Então, sabe, é um estado que a gente tem um monte de cabeça e precisa de gente, precisa ter esse espaço para as pessoas falar, assim. Apesar de eu já ter muito espaço, aproveitar esse espaço aqui para falar de outra galera, para essa galera chegar também. Eu acho que a gente tem que empurrar o nosso povo para frente mesmo. Mas é isso mesmo, assim, o Que Nem Tu é uma tentativa de dar espaço para uma galera que não tem espaço mesmo. Até porque, assim, o nosso sonho era que a gente tivesse mais gente para dar vazão a cobrir tudo o que a gente queria cobrir, sabe? E nem sempre a gente consegue. Então, o Que Nem Tu é mais um espaço para garantir que muita gente, que as pessoas se orgulham, passem também por aqui e contem a sua história. Obrigado, Mas Virgínia. agora você já sabe, né? Qualquer coisa você sobe, traz o seu indicado. Vou E vir aí? com a lista, vou mandar. Se preocupe não, vou pegar meu celular ali, que tá, inclusive agradecer o carregador. Depois, pegar o celular aqui e mandar a lista ali, ó. Não, o Léo já garantiu aqui o Dudu e o Rapadura. Já garantiu 2 episódios. Ora, se deixar comigo eu indico mais uns 10. Olha aí o produtor, viu? Aí sim. Aí a galera já tem que assinar minha carteira aqui. Valeu, é você que nos acompanhou, muito obrigado mais uma vez, deixa o like, você que está nos ouvindo no Spotify, vai lá e comenta no episódio, segue também, e olha, tem uma surpresa, viu, aqui não é filme da Marvel, mas depois da vinheta, vai ter uma surpresinha para vocês. Que ficam até o final, Que né? ficam até o final, que é pra premiar quem vê até o fim mesmo, né? Quem vai ver lá que tem mais uns 5, 10 minutinhos com uma surpresinha pra vocês. Então, podem É lá que tem ficar o aí. número da Mega Sena. É no finalzinho. Assim. Valeu, gente. Até a próxima quinta. Valeu, beijo. Sim. E aí? Você que diz. A gente inventa de fazer um extrazinho logo no episódio mais longo do Que Nem Tu, né? Será que alguém vai chegar até aqui? Mas, gente, aqui é só porque eu queria muito ler os comentários de algumas pessoas que estão sempre lá comentando no Que Nem Tu. E como a gente não faz um programa ao vivo, como a gente nunca quer perder o ritmo aqui do entrevistado, não quer atrapalhar a fala dele, a gente às vezes nunca nem fala com a audiência, né? Então, esse aqui é um espaço que a gente vai experimentar, tentar inserir sempre numa pós-vinheta para ver se faz sentido. Se você que está nos ouvindo até o fim gostou dessa ideia, então já sabe, comenta que gostou e aproveita e comenta os episódios, vai fazendo algumas coisas. Esse episódio do Léo Suricati eu achei engraçado porque sabe quando eu fiz aquela pergunta sobre validar o sucesso ou não? Eu acho eu sempre lembro que, assim, jornalista ele tem uma mania, a audiência que não conhece jornalista tem uma mania muito grande de criticar a profissão que tem, Com certeza. né? Assim, e muitas vezes é muito exagerado. É, verdade. E eu sempre faço, Karine, eu lembro que, pela lógica da minha vida, não era nem pra eu ter me formado. Era pra eu ter abandonado, ter feito outra coisa, porque meus pais não têm ensino superior.
Então, garantir um ensino superior a alguém na minha família é algo muito raro. Não era algo que, pela lógica, iria dar certo e seria algo natural. Uhum. Então, toda vida que eu penso, poxa, eu consegui me formar só em jornalismo, que foi a profissão que eu escolhi, só o fato de ter isso, marcar esse objetivo concluído, eu já acho que é muito sucesso, sabe? Por mais que 10 anos depois de formado eu me questione em relação ao jornalismo, eu me questione se eu sou ou não feliz na minha profissão em alguns momentos, eu acho que o sucesso foi atingido pelo fato só de eu ter me conseguido me formar. Não é, e eu acho que é porque também a gente tem mania de sempre ficar querendo colocar novas metas e reatualizar as coisas, os nossos sonhos, né? Assim. E a gente acaba que a gente tem uma mania meio feia, né, de não celebrar as pequenas coisas. O próprio que nem Exatamente. tu, né? Que nem tu. É. Exatamente. Vou ler agora os comentários de alguns usuários. Usuários. Usuários, palavra Não feia, né? é? Da audiência do Que Nem Tu, dos Os nossos ouvintes. miglis. O Jonas, olha, o episódio da Riviane, do Chá com Rapadura, um sucesso estrondoso. Eu nunca vi gente tão apaixonada por alguém que a gente trouxe. É Assim. por isso que o nome dela é Rive são os fãs são Rive Lovers, pelo né? amor de Porque são apaixonados mesmo. Eu vou ler alguns aqui, porque você vai ficar impressionado. O Jonas comentou, olha, tem que ter as outras meninas do Chá com Rapadura. O Jonas quer que a gente convide mais. Eu já vi que a Thaís, ela deve vir agora em junho. Então, Já fica o convite. já fica o convite. Já coloca na agenda. Exatamente. O Dan 111970 disse que vai conhecer a Riviane em maio na coroação do Charles. Aí é Esse que é um aí- encontro, viu? Esse aí tem dinheiro pra comprar libra esterlina, né? Menino, Porque não pra sabe você nem ir que pra tinha esse Inglaterra em pessoal pleno chiquérrimo. 2023, Pois tá só aí. quem pode. Parabéns aí, viu, Dan? Você aí. Não sei se você considera que teve sucesso na vida, mas com certeza você teve, viu? Pra estar com dinheiro comprando livro esterlina. A Leudineia Barbosa diz que a Rive é engraçada demais, muito maravilhosa. Maravilhosa mesmo. A Manuela Lenkik diz que ama a Rive porque ela é muito autêntica e deseja muito sucesso ao Chá com Rapadura. O Iago também pede pra gente chamar as outras que do Chá com Rapadura. E as meninas falaram na gente aqui, né? Não, da foi entrevista. maravilhoso, Foi tu muito viu? bom, Por favor, viu? quem ouviu esse episódio... Tá aí, a gente, outro sucesso, né? Outro sucesso. Quem ouviu o episódio da Riviane com Chá com Rapadura, vá ouvir o último episódio, o Milagre de Páscoa, eu acho, o Sarapatel, o Milagre de Páscoa do Chá com Rapadura, que elas contam a perspectiva delas de virem aqui, de gravar, o que é sempre muito Muito engraçado. legal, Muito muito legal, legal. muito legal. Também a Evelyn Matheus comentou dizendo que amou, porque a Rive é tudo. A Gabriela Fernandes disse que a Rive é perfeita. E a Arielle Azevedo também disse que a Rive é demais. Ou seja, né? Nós não interessamos, como sempre. Não, mas Eu e você, a gente tá no lugar certo, amigo. Exatamente. Porque a gente aqui tá só... exatamente. É exatamente o que a gente gosta de fazer aqui. Ó. A gente quer que convidado brilhe. A gente é só o mediador. E aí eu vou pra alguns aqui. Nesse episódio eu falei dos haters também, né? Que é o cara lá que falou da gente, da nossa energia. Que não, Sim, não é. muito boa essa história. Muito boa. E pra finalizar, pra gente, né, não demorar com 3 horas de episódio, eu vou só falar aqui alguns que são fãs mais próximos. Jéssica Colasso. Jéssica Colasso, ela é ouvinte assídua, amiga também, e ouvinte assíduo do Que Nem Tu. E assim que eu disse a ela que a gente ia passar a ler os comentários, ela disse assim: amo os apresentadores. Essa aí, ela já colocou assim, ó, bem imparcial, né? Essa aí é imparcial. Mas obrigado, viu, Jéssica? Amo os apresentadores. O episódio favorito dela é o da Morgana Camila. Ela disse que chorou de rir. O da Morgana é o do comecinho, né? Não, a Morgana é incrível, gente. Assim, a Morgana é maravilhosa. E ela disse que também amou o do Sérgio Alves, o que me deixou muito surpreso, porque assim, sempre que a gente traz alguém do esporte aqui, eu fico meio temeroso, porque eu já entendi que a audiência não é muito do esporte. Mas mesmo assim, ela adorou E eu o nem episódio do sabia que a Sérgio Jéssica Alves. gostava de esporte. Não, e ela não gosta não. Só que ela me falou que o Sérgio Alves,
ela lembra muito que o pai dela fala do Sérgio Alves. Então, Legal. ela fez essas conexões. Eu encontrei com a Jéssica sábado lá no Passeio Público e ela comentou também. Aí eu, acho que tá tão legal, né? Muito bom. E, aliás, ela diz assim, ó, que como ouvinte ficou muito curioso por ouvir mais entrevistas com personalidades do esporte, porque dá pra gente conhecer mais sobre o tema sem ter que ser apaixonado pelo assunto. Que é algo que, inclusive, é muito importante ter você aqui, Karine, que você, eu acho que é quem dá esse ar na entrevista, né? Essa curiosidade apenas por querer conhecer aquela persona que está sentada nesse espaço. Mas ela disse que o sonho dela de princesa é o Que Nem Tu entrevistando as cunhãs. Olha, o nosso também, viu? Porque somos ouvintes das cunhãs. Verdade. Então trazer... E eu agora, assim, quando a Aparecida começasse a falar que ia ser difícil segurar o riso, porque só o jeito que ela fala, eu já acho... É demais. Muito bom. E pra finalizar, a Chase Viana, que é outra embaixadora do Que Nem Tu, né? Verdade. Que essa é Já escolheu aí duas pessoas, não, né? essa, que ela indicou. Exatamente. Ela indicou tanto a Rive quanto a Cleane. Perfeito. Manda na gente. Manda na gente. A Chase comentou no episódio da Kátia Selene, dizendo que a Kátia é um ícone da nossa cultura e uma mulher muito massa de ouvir e conhecer a história. Pois é. E ela depois disse que fez na revista Entrevista, foi uma entrevista com a Kátia Selene. Sério? Eu fiquei morta, ela Que devia legal. ter dito. Aí eu, desculpa. Ela devia ter, inclusive, a edição. A gente poderia ter dado uma olhada. Mas que pena. Olha, se você gostou desse extra aqui, por favor, deixe um comentário. Nos próximos, vamos tentar fazer mais. Se você tiver gostado, né? Se você disser, não, pode passar. Passa, acaba na vinheta mesmo, que esse pós aí não adiantou de nada. Avisa, pode dizer também. A gente fez isso aqui meio aperreado e sem muito preparação. E aí eu não peguei com mais detalhes alguns, mas eu vou botar os haters aqui também, viu? Os haters que dizem todo episódio: ajeita esse microfone, ajeita, tá não muito baixo. Hater, não. Tá eles muito estão baixo. Dando Não, eles estão verdade, dando dica. verdade. Corta, não são haters. Vocês são bons. É uma crítica construtiva, né? Ajeita o áudio. Se o áudio aí tá baixo, eu preciso escutar mais. Inclusive no episódio da Riviane, tem baixo, gente lá no YouTube que o pessoal... Ai, que pena, eu queria tanto ouvir a Riviane, mas o áudio tá meio baixo. Você tem que aumentar lá o volume. Mas estamos no episódio 23. A gente vai melhorando, tá bom? Principalmente se você nos disser o que você acha que a gente precisa melhorar. Tchau, gente. Beijão. Beijo. Até a próxima.